how'd it go? Oh, it was really weird, but she's a very nice woman. Yeah. And I didn't have to lie down on the couch, Alvy. She had me sitting up. So I told her about the family and about my feelings towards men and about my relationship with my brother. And then she mentioned penis envy. Do you know about that? Me, I'm one of the few males who suffers from that, so you know, go on. Well, she said that I was very guilty about my impulses towards marriage and children. And then I remembered when I was a kid how I accidentally saw my parents making love. Really? All this happened the first hour? Yeah. That's amazing. I've been going for 15 years. I don't have nothing like that. Well, I told her my dream, and then I cried. You cried? I've never once cried. That's been fantastic to me. I whine. I sit and I whine. Well, anyway, Alvy, in my dream, Frank Sinatra is holding his pillow across my face, and I can't breathe. Sinatra? Yeah, it's strangling me, and I can't, you know, it's just... Well, sure, because he's a singer and you're a singer. You know, so it's perfect. So you're trying to suffocate yourself. It makes perfect sense. It's a perfect analytic kind of insight. She said your name was Alvy Singer. What do you mean? Me? Yeah, you, because in the dream, I break Sinatra's glasses. Sinatra had glasses? You never said Sinatra had glasses. What are you saying, that I'm suffocating you? Oh, and God, Alvy, I did this really terrible thing to him, because then when he sang, it was in this real high-pitched voice. Boa noite. Se o recurso à psicanálise, como para as personagens do filme Annie Hall, de Woody Allen, é recente e praticado apenas nas sociedades mais desenvolvidas, visto que se trata de uma prática clínica, cara e, em geral, longa, o desejo de interpretar os sonhos acompanha os homens desde os tempos mais remotos. Nos sonhos somos capazes de cometer com total indiferença os maiores crimes ou outros atos normalmente considerados imorais. Mas mesmo quando no dia seguinte nos lembramos do que sonhámos, não nos censuramos por isso. Não é preciso ter estudado em profundidade a teoria da interpretação dos sonhos, desenvolvida pelo médico austríaco Sigmund Freud desde finais do século passado, e segundo a qual o sonho é sempre a realização disfarçada de um desejo recalcado, para aceitar que os sonhos têm, com frequência, um poder reconfortante ou mesmo curativo. Mas os nossos comportamentos perante o sonho e o sono diferem profundamente de pessoa para pessoa. Uma grande percentagem lembra-se com nitidez do que sonhou. Outros afirmam nunca se lembrar de nada. Para alguns, as situações de grande stress dão origem a terríveis pesadelos. Outros, pelo contrário, resolvem os problemas mais angustiantes sonhando. O escritor Baudelaire lembrava que os sonhos dos homens são de duas classes, povoados pelas suas preocupações mais comezinhas ou sem qualquer relação com a realidade, representando então o lado sobrenatural da vida. A literatura, aliás, é o melhor testemunho de que o sonho faz intimamente parte da vida. O nosso grande poeta Fernando Pessoa interrogou-se ao longo de toda a sua obra sobre o sonho. Sonhei confuso e o sono foi disperso, mas quando despertei da confusão, vi que esta vida aqui e este universo não são mais claros do que os sonhos são. Hoje, os sonhos estudam-se em laboratório, o que é natural, já que uma grande parte da nossa existência é passada a sonhar. Com os meus convidados de hoje, que são médicos, cientistas, escritores, artistas plásticos, vamos tentar abrir algumas pistas sobre essa parte ainda tão mal conhecida das nossas vidas. Dr. Carlos Amaral Dias, muito boa noite. O senhor é psicanalista. Como eu dizia no princípio deste programa, ainda o recurso à psicanálise, essa prática clínica que consiste em tentar descobrir o que sonhamos e porque é que sonhamos, é ainda pouco acessível, pelo menos à maior parte das civilizações. Faz-se na Europa, faz nos Estados Unidos, nos países mais civilizados e com mais poder de compra. Mas porquê é que as pessoas sentem esta enorme necessidade de sonhar? O sonho não poderia ser apenas uma evasão e contentar-nos com isso? Bom, em primeiro lugar, deixe-me só lhe diga uma coisa, que é o seguinte, essa frase que disse que a psicanálise é uma coisa longa e cara, é verdade, mas eu não conheço coisa mais rápida e mais barata para lidar com a vida psíquica, e essa é uma questão que eu tenho todos os dias, não é? Claro. E porque como eu gosto de coisas rápidas e baratas é que eu sou psicanalista. Voltando à sua questão do sonho, é evidente, como também muito bem disse, o sonho é qualquer coisa que sempre preocupou a humanidade, no melhor sentido do termo, quer dizer, e de alguma forma o conceito de que o sonho continha um significado é, digamos, uma linha que atravessou sempre o pensamento a propósito do sonho.
O que os psicanalistas fizeram a esse respeito foi apenas tornar mais claro alguns mecanismos que subjazem ao sonho. Sistematizar, de alguma maneira, aquilo que já se pensava sobre o sonho. Sistematizaram e enfocaram numa ótica científica. Não é? Eu, por exemplo, tive hoje um sonho muito engraçado. Posso-lhe contar? Gostamos imenso, com Então, certeza. Eu tive um sonho muito interessante porque eu tive um sonho que estava, imagina, a comer bife de bovino. De vaca? De bovino, de vaca. Mas suspeitava no sonho que era de boi. Com um tal Correia Garção. Bom, o sonho era só isto. Conhece alguém com esse nome? Pois, isso que eu ia dizer. De manhã, quando acordei, o sonho fazia-me imensa confusão e depois lembrei-me que o sonho remontava a um escritor chamado Correia Garção, que era um neoclássico português, um escritor do século XVIII, que escreveu entre outras coisas, um pequeno texto chamado Cantata de Dido, que, como você sabe, é o seu nome, é um dos seus nomes, não é? Ilissa era o nome da fundadora de Cartago, não é? Ilissa ou Dido, não é? Então, eu estava a sonhar consigo, imagina. Porque, de facto, com Dido ou Ilissa, que era o verdadeiro nome da rainha de Cartago, quando chegou ao norte de África, depois de ter sido expulsa da Fenícia, porque o seu irmão Pigmalião tinha morto o seu marido e a tinha expulso, ela fundou, na zona de Cartago, um reino e pediu que queria apenas um território do tamanho de um boi. E então, o que é que ela fez? Com a pele do boi, esticou, fez umas tirinhas muito fininhas e fez o tamanho da cidade de Cartago. Depois, só para digo rapidamente, o resto da associação, um rei indígena, Jarbas, tentou casar com ela, mas ela recusou e morreu por causa da fidelidade ao marido que tinha morrido. E eu pensei que este sonho tinha a ver com o problema deste programa, porque, de um lado, eu iria encontrar uma pessoa que tem como aliás se viu, o espírito de uma grande seriedade e rigor, e que eu ia ter um problema que era o seguinte, não é? Eu também tenho a minha fidelidade à psicanálise, seríamos capazes os dois da mesma fidelidade, e aí tem, digamos, um dos segredos do sonho. O que é que há de contraditório na sua fidelidade à psicanálise? Nenhuma. E na minha tentativa de seriedade? Pelo contrário. Exatamente, acho que isso não é um Exatamente. problema. Você pessoa tem muito mais sorte do que eu. Eu, por exemplo, e não sou a única pessoa, entre os meus convidados, sei que há outros com essa característica, pertence àquele grupo de pessoas, julgo que minoritário, que nunca se lembram do que sonham. Eu lembro-me todos os dias. O que é que isto quer dizer? Porque é que forçosamente... Eu durmo bem, portanto, não, forçosamente estou a querer, a recalcar aquilo com que sonharei. Isso é obrigatório ser assim? Pois, do ponto de vista psicofisiológico, eu suponho que a atividade, digamos, do sonho que se passa, mas a sua professora explicará isso melhor que eu, se passa durante toda a noite, digamos, ou em partes da noite. É uma questão. Outra questão são os mecanismos de esquecimento do sonho. Mas a atividade onírica, enquanto tal, tem correspondentes durante o dia. Eu penso que a fantasia, por exemplo, é um criatividade. É um equivalente onírico, não é? Mas eu penso também penso que a relação com a nossa atividade mental, do ponto de vista do sonho, é uma perca, nós não podemos ter esse contacto. Exatamente, eu acho que quem não se lembra dos sonhos tem essa ideia, que está a perder qualquer coisa, Eu faço não é? a minha autoanálise todos os dias quando faço a barba, não é? Enquanto faço a barba, lembro dos sonhos da noite e reponho o meu equilíbrio psíquico à custa dos sonhos. Bom, as mulheres não têm essa possibilidade de repor o equilíbrio psíquico enquanto fazem a barba, mas enfim, enquanto lavamos os dedos, tomamos ducha, etc. Professora Teresa Paiva, muito boa noite. A senhora é também psiquiatra, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria. É neurologista, mais exatamente. A sua tese de doutoramento é sobre o tema sono, aspectos clínicos e funcionais, e chefia uma consulta de patologias do sono no mesmo Hospital de Santa Maria desde 87. Quando é que uma pessoa deve procurar o seu serviço ou um serviço equivalente onde se estudam as patologias do sono? É, por exemplo, apenas porque não dorme, porque tem insónias? Em que casos é que se deve procurar o auxílio de uma especialidade clínica como a sua? Eu acho que há 3 casos possíveis. Uma é porque a pessoa não dorme, outra é porque dorme demais e a terceira é porque faz coisas esquisitas enquanto está a dormir. Portanto, são, tais como ser sonâmbula? Ser sonâmbula ou ter outras parassónias, gritar desmedidamente, ou ter, enfim, movimentos anormais, mas quer dizer, apesar destes 3 grandes grupos de sintomas, eventualmente há mais, mas estes são os 3 grandes grupos de sintomas, apesar da insónia ser muito mais frequente
Essa é a principal razão porque o vosso serviço é procurado? Não. Não? Não, é por sonolência excessiva. Sabe que a sonolência excessiva é extremamente incapacitante para o cotidiano das pessoas. Imagino que se eu adormecesse aqui não era capaz de cá estar, não é? E, portanto, as pessoas ficam extremamente limitadas no seu cotidiano e recorrem muito mais, apesar de serem muito menos. Portanto, todas as consultas do sono, em princípio, têm um grande número de sonolência excessiva, que atinge cerca de 5% da população. 5% da população, apesar de tudo, é muito. É bastante. Enquanto que a insónia atinge 30%, mas é minoritária nas queixas. Portanto, isso é uma coordenada comum à maior parte dos laboratórios de sono. Eu dizia há pouco que nós somos livres a sonhar, todos sabemos que somos, não é? Inclusivamente podemos cometer crimes ou fazer, por exemplo, a nossa sexualidade, digamos, exprime-se com muito mais facilidade durante o sonho, em geral, e não nos culpabilizamos por isso, enquanto, em geral, enfim, não andamos aí a matar pessoas, ou se alguém o fizer, a sociedade recrimina imediatamente. Essa componente, essa liberdade que o sonho permite, é importante para o nosso equilíbrio biológico mesmo? Pois, está a pôr um problema genérico que é, para que é que serve o sonhar? Para que é que serve o sonhar? E geralmente esse problema está muito associado ao substrato do sonho, que é o dormir. Portanto, para que é que serve o dormir? E eu penso que, de facto, ninguém lhe sabe dar essa resposta em termos absolutos. Eu vou-lhe dar algumas explicações, não é? Portanto, há pessoas que pensam que o sonho é um erro da natureza. E, portanto, a gente sonha porque sonha e não serve para nada de especial. Depois há outros que pensam que a natureza foi boazinha e agradável para nós e nos dá um cinema todas as noites, o que era... De graça. De graça. Temos um cinema de graça gratuito. Mas é evidente que há outras teorias mais importantes. Uma, portanto, a teoria freudiana, naturalmente, nós sonhamos para nos lembrarmos, ou é importante lembrar os sonhos, mas há outras teorias que dizem exatamente o contrário, que nós sonhamos para esquecer. Isto é, nós, ao fazermos, porque o sonho, basicamente, é uma encenação em que nós, o indivíduo, é simultaneamente ator, autor, produtor, espectador e realizador de uma sequência única que ele vê naquele momento e que provavelmente não vai ver nunca mais. E esta é uma característica básica à maior parte dos sonhos, embora não seja única. Podemos não ser o autor ou o ator principal. Mas geralmente, a maior parte dos sonhos, nós somos o centro. Em muitos sonhos a pessoa, segundo esse dizer, não é o centro. A pessoa sonha a maior parte das com pessoas alguém, não é? Sim, mas é a pessoa a fazer algo em relação com alguém. Portanto, a maior parte dos sonhos nós somos a pessoa está centro. lá. A pessoa está lá e faz. E é o ator principal, de qualquer maneira. E esta característica que é dita, portanto, relativamente aos sonhos, pode, ao fazer-se esta sequência única, essa sequência era feita com dados espúrios que nos estavam no cotidiano e que serviam para limpar uma série de sinapses, que há coisinhas na cabeça, e para nós ficarmos com ligações adequadas para nos lembrarmos do essencial. Portanto, nós esquecíamos para nos lembrarmos melhor do que fosse essencial. Digamos que é uma espécie de purga. É uma espécie de purga, exatamente. Todas as noites, pronto, nós fazíamos esse trabalho. Essa eliminação. E depois outras teorias, que é a teoria do Jouvet, é a teoria da programação genética, em que nós, todas as noites, teríamos, digamos, uma reprogramação de códigos genéticos de comportamentos que fossem essenciais à espécie. E a beleza desta teoria, e provavelmente nenhuma delas é única, mas a beleza desta teoria é que isto nos faria ter comportamentos próprios da espécie de uma forma universal. Porque nós somos uma espécie que temos todos comportamentos mais ou menos parecidos, não são assim muito diferentes os comportamentos, nós continuamos a ter a mesma agressividade ou a descrever os mesmos amores que se descreviam há séculos e séculos atrás, é? claro. Portanto, seria esta manutenção das características essenciais às espécies era conseguida através do sono paradoxal. É evidente, depois há outras questões, que é para regular a temperatura ou para
Mas estas talvez sejam as mais importantes do ponto de vista de outras pessoas dizem que é para o processamento visual, para organizar o processamento visual ou para nos proteger, porque nós teríamos que ter uma zona, quer dizer, todos os animais, principalmente mamíferos e aves, que são os que têm mais sonhos. Pelo menos é aquilo que se sabe até agora, não é? Pensas que os animais sonham quente, sonham e que os sonham frio, os de sangue frio não sonham. Estes animais, ao sonharem e ao estarem imóveis durante um bocado, ficavam protegidos de uma data de perigos que estavam à volta e, portanto, aquilo era uma zona de proteção. E como no sono lento nós ficamos, digamos, com o cérebro muito lento, depois viriam uns bocadinhos de sono dos sonhos, do sono paradoxal, que nos acordava espontaneamente. Portanto, que digamos, ativava a nossa cabeça, o córtex, e que mantinha a capacidade de olhar, de nos proteger face à agressão do ambiente. Portanto, as teorias, como vê, são muitas, provavelmente não há uma única verdadeira, são interessantes na análise com o que é que a gente vai fazer com os sonhos no dia-a-dia, não é? E é isso que em laboratório, hoje em dia, concretamente no seu serviço, se tenta estudar experimentalmente, como é próprio dos laboratórios. Porque vou passar a conversar com uma artista plástica, gostava de lhe perguntar, acontece, por exemplo, pessoas que são desinteressantes, digamos assim, no seu dia-a-dia, pessoas que não são criativas, terem sonhos muito ricos, muito criativos, diria eu. E o contrário. Representa sempre um pouco a personalidade da pessoa. Sim. E representa também um pouco a loquacidade da pessoa. Quer dizer, uma pessoa que fala muito também conta um sonho por muitas palavras. Uma pessoa que se fala que é mais reservada conta um sonho por poucas palavras, sim. Não é? Portanto, estas relações existem. Há uma relação direta. Estas relações existem. Mas não há, portanto, uma complementaridade da personalidade no sonho, há uma continuação. Eu, por acaso, gostava talvez de dizer que em todos os estudos transculturais que se fizeram, não há assim umas grandes diferenças essenciais. E aquela noção que nós sonhamos com coisas sexuais, quando se vai analisar os sonhos, e há o trabalho do Olien von Kassel, que analisaram milhões de sonhos, de facto, as componentes sexuais são diminutas. O que as pessoas têm é muito componentes de mobilidade no meio, quer dizer, que no fundo são as coisas essenciais. Por exemplo, a Maria Elisa provavelmente não vai sonhar com o que escreve, e escreve todos os dias, mas não se lembra dos seus sonhos. Não lembro, não. Mas as pessoas não sonham muito com atividades mais diferenciadas que têm, como escrever ou estar a mexer no computador, etc. Sonham mais com atos de mobilidade no práticos, meio. Práticos. Atos da sua vida prática. Exato, muito obrigado. Graça Moraes, muito boa noite. A Graça, como todos os nossos telespectadores saberão, é uma pintora, e uma pintora para quem o sonho é importante. A Graça, por exemplo, já foi capaz de alterar planos de vida por causa de um sonho negativo, não foi? Bom, mas isso Estou a falar de uma maneira geral, não queria que contasse nenhum sonho em particular, mas o sonho para si, o sonhar é para si um aspecto importante da vida. Ou seja, para mim é mais importante o sono, porque eu gosto muito de dormir. E gosto e preciso dormir. E sonho imenso, sonho muito e muitas vezes, quando tenho paciência, escrevo os sonhos que tenho, porque eu acho que é extraordinário contar uma história a mim própria, porque são sonhos muito, às vezes muito complexos, cheios de muitas histórias. Quando ando muito cansada ou há alguma coisa que me preocupa, tenho sonhos terríveis, muito angustiantes, chego a gritar. Por isso são mesmo é um sinal vermelho na minha cabeça. Eu nunca fiz psicanálise, mas de qualquer modo tenho a intuição que alguma coisa está mal comigo para eu estar neste estado. Mas isso é um bocado o resultado de muitas angústias, de muitas preocupações e de muitas coisas que o dia-a-dia nós somos muito afetados por isso. Agora, eu como artista, o sonho para mim tem muito a ver com o ato de criação, porque eu acho que no sonho eu sou uma pessoa muito livre. Tudo o que está no meu inconsciente e que está guardado há anos, desde a minha infância, de vez em quando vem ao de cima. E vêm as coisas, e devem saber isso melhor que eu vejo muita gente, vêm as imagens e as histórias mais esquisitas, mas tudo aquilo tem uma razão de ser, não é? Sobretudo, eu acho que sou muito feliz, mesmo quando tenho angústias, porque sonho aquilo que me apetece. Também acho que é o momento em que eu estou mais sozinha, porque estou mesmo metida naquela história muito sozinha.
E quando estou a pintar, eu sou a pessoa mais solitária e mais livre, porque o ato de criação é um ato de uma grande liberdade. É o único momento em que eu estou feliz porque estou a fazer as coisas que me apetecem. E faço realmente o que me apetece sem estar a pensar se aquilo vai agradar a alguém ou não vai agradar. E eu acho que há esses dois aspectos muito parecidos entre o sonho, a grande liberdade que é sonhar, por isso é que nós sonhamos coisas às vezes tão esquisitas que até nos envergonhamos, quando estamos depois conscientes, e quando eu acordo digo, mas como é que eu consegui sonhar aquilo? E quando pinto, também há um ato não consciente. Eu acho que quando pinto, há imagens que aparecem nos meus quadros que são imagens simbólicas e que têm a ver também com coisas que eu nem percebo porque é que elas aparecem. Há muito de inconsciente. No jogo, a pintura sobrepõe-se ao próprio consciente. Com certeza. Os elementos vão surgindo na nos minha quadros. pintura, não é com todos os pintores, Claro, quer dizer, há um lado racional que desaparece e funcionam sobretudo intuições, sentimentos e relações com coisas que eu me lembro e outras que têm a ver com memórias. A propósito de memória, o seu sonho de criança era ser pintora? Por exemplo, eu era muito pequenina e lembro-me que ainda há uma coisa que eu gostava de dizer que me acontece muitas vezes. Há muitos quadros que surgem naquela fase quando eu começo a acordar e estou num estado meio a dormir e meio acordado. E nesse estado é o estado mais criativo que eu tenho, porque é o momento em que eu começo a imaginar coisas e começo com vontade de as fazer. E muitas vezes durante o dia eu estou a pintar e faço pequeninas cestas, tenho uma cadeira muito confortável onde me sento. E naqueles intervalos entre o ato de pintar e aqueles bocadinhos em que eu parece que estou a sonhar, eu vou realizando, continuo a realizar o quadro. E quando continuo a pintar, as coisas surgem com mais facilidade. Há uma continuidade. Por isso, há um estado de consciência e inconsciência naquilo tudo que é um mistério, mas que também é um maravilhamento, porque ao mesmo tempo eu própria começo a entrar num universo que me é desconhecido e no qual eu quero cada vez mais entrar. Aí não há angústia, apesar do desconhecimento, o desconhecido pode angustiar-nos, não é? Não há angústia, há muita inquietação muitas vezes, mas não chega a ser angustiante porque é um movimento muito exaltante até, em que eu entro dentro de um turbilhão e realmente é um estado de exaltação. E de autodescoberta também. Completamente, de conhecimento maior de mim própria. Claro. Professor João Caraça, muito boa noite. O professor João Caraça é, além de cientista, diretor dos Serviços de Ciência e de Educação da Fundação Carlos de Gulbenkian e, na sua atividade profissional, na coordenação de projetos de reflexão, por exemplo, sobre o futuro, em que participa com frequência, considera que o sonho é um elemento do maior interesse, não é? É para a sobrevivência da espécie, não é? Porque o sonho é algo que permite orientar e dar algum sentido à realidade. Eu aqui te falo mais do sonho nesta seção que a Graça Marques teve aqui a dizer, ou a explicar, do sonho como algo que se projeta, não é? Que nos transcende, de alguma maneira. Não sei se nos transcende, mas que nós gostaríamos que fosse realizado, não é? Porque o sonho fisiológico é importantíssimo para reordenar a nossa realidade, não é? Aquilo que nós vemos. Ora, o que é um facto é que na vida de todos os dias nós temos necessidade de prever mais qualquer coisa, não é? Nós somos uns animais, uns seres, somos uma espécie muito complicada, não é? Temos muitas moléculas, temos muitas funções. Não é? Somos uns corpos altamente elaborados e o nosso movimento, e achei muito interessante este bocadinho que houve sobre o movimento, porque o nosso movimento é uma coisa que precisa de ser muito bem planeada e o cérebro tem realmente essa função, que é planear o nosso movimento. Mas nós não nos damos conta disso. Nós não damos conta disso, não é? Portanto, planear esse movimento e depois verificar se esse movimento é correto. Se nós fôssemos uma bactéria, não é? Nós tínhamos um comportamento muito simples, não é? Ou atacávamos, não é? Para comer, ou fugíamos, não é? Para não sermos comidos. Ora bem, nós somos muito mais complicados do que isso e precisamos de mais do que uma ação deste tipo. E é por isso que no nosso cérebro é organizado de uma maneira mais
mais complicada, e é por isso que nós temos que prever qualquer coisa, temos que ter um sentido para ir, de outra maneira ficamos muito à mercê daquilo que é este jogo adaptativo. E nós fomos selecionados, ou selecionaram-nos, não sabe, não é? Isto aconteceu assim e temos vindo, no fim de contas, a desenvolver estas capacidades. Ora bem, portanto, o sonho, ou seja, o projeto, é fundamental para podermos caminhar para em qualquer sentido. Como é que nós conseguimos mobilizar, não é, os nossos semelhantes para um caminho numa dada direção conjunta? Ó, Sr. Professor, é costume dizer-se que os cientistas estão sempre na Lua, o que significa que, de alguma maneira, a não ser para sonhar acordados, não é? Mas isso afinal, não só é casual, como, do seu ponto de vista, é necessário. É necessário para mobilizar as outras pessoas, essa espécie de utopia, é nesse sentido que podemos interpretar o sonho? Em alguns cientistas noutros não é? Outros andam e essa mesmo coisa na de andar na Lua ou andar a sonhar acordado também não é completamente bom, quer dizer, porque nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que tem muitos perigos, não é? E se os cientistas andassem todos a sonhar no meio da rua, não é? Podiam sofrer imensos acidentes e acabar os cientistas, não é? Portanto, quer dizer, aí temos de ter um certo cuidado, não é? Mas qualquer criação nesse aspecto pode ser assemelhada ao sonho, não é? Por isso é que de antes, no passado, esta previsão do futuro era tão importante e havia vários princípios. O da adivinhação, não é? Onde se dava sentido às entranhas dos animais, aos sonhos, não é? Aos augúrios, não é? Ou então tentava-se procurar um certo sentido na história, não é? Dizer que isto sempre foi assim e há de ser. Bom, o que acontece é que numa sociedade como a nossa, industrializada, em que nós acreditamos que o futuro se constrói, não é? É preciso criar esse mecanismo, não é? Se o futuro se constrói, nós temos que ser capazes de propor os seus objetivos. Para aqueles que acreditam que o futuro se constrói, para os que não são, para os que não acreditam que o futuro pura e simplesmente acontece, para os que não são fatalistas, não é? Pois, Enfim, o próprio das sociedades industrializadas é isso. As pessoas que acreditam que o futuro acontece, não é? Não têm um grande sucesso. Não é? Infelizmente ou felizmente nesta sociedade hoje em dia. Mas as pessoas, por exemplo, dadas hoje à adivinhação, porque ainda há, continua a haver, as pessoas que tentam sempre prever o futuro, antever o futuro, consultam bruxos, adivinhos, Exato. São essas pessoas que acreditam que o futuro acontece. É uma Acontece, tendência, continua a existir, às vezes não acreditam é? que o futuro está escrito, que é muito Exatamente. pior, não é? E, portanto, estão aptas a ser, digamos, dominadas por aquilo que vem. Exato. Ora, nós não acreditamos nisso, não é? Eu não acredito, não é? Acho que o futuro não está escrito, que se faz, e é exatamente por termos algo que desejemos que talvez isso aconteça. Não é? Essa é que é a função essencial dos estudos sobre o futuro e dos projetos que nós fazemos, é ver se uma direção que é aquela que é mais apetecida para nós pode ter condições para se realizar e, ao mesmo tempo, evitar que algumas outras, que nós sabemos que vão ter efeitos altamente negativos ou perniciosos para os valores que nós defendemos, não venham a acontecer. Portanto, é essa, digamos, essa dupla função do sonho entendido nesta seção. Sim, graças. Mas pode-se fazer uma análise dos sonhos e fazer umas certas relações para perceber se esse sonho tem um bocado a ver com qualquer coisa que vai acontecer ou não. É possível? Não, possível é. Não de uma Doutora forma... Teresa Paiva. Eu talvez gostasse de ir um bocadinho atrás, porque houve várias coisas que disseram, porque é que as pessoas se lembram ou não se lembram dos sonhos. Exato. E talvez explicar isso. Eu gostava de explicar uma coisa que é básica ao conhecimento. Nós temos, no fundo, 3 estados de funcionamento, que são 3 estados dominantes e que a gente poderia dizer que era como se fosse a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. É a água, somos nós, mas temos 3 estados. E no estado líquido, por exemplo, seria o estarmos acordados. Mexemos, adaptamos-nos, etc. Temos movimentos nos músculos, vemos o que está a acontecer, pensamos, etc. O estado sólido seria o sono lento, que é um sono onde nós ficamos muito frios, como ao gelo, e de facto pensamos pouco, porque o nosso cérebro fica a funcionar de uma forma muito lenta e nós pensamos muito pouco nessa altura, e os sonhos nessa altura são, digamos, uns sonhos assim pouco engraçados, são coisas factuais, o que se pensa nessa altura... sonhos comezinhos. São coisas factuais, estive para ali, fui passear, fiz aquilo. Portanto são frases telegráficas, digamos, sem grande graça. E depois temos a outra fase, que eu diria que era o estado gasoso, que é o sono paradoxal,
E neste sono paradoxal, onde tudo pode acontecer, de facto há uma atividade mental muito importante, e no sono paradoxal há um paradoxo. Porquê? Porque nós temos um cérebro extremamente ativo num corpo que está paralisado. E isto é uma característica fundamental. Portanto, o nosso corpo, nós podemos sonhar que voamos daqui para a Conchinchina, mas não saímos da nossa cama, porque os nossos músculos não mexem. E esta característica do sono paradoxal é uma característica básica para a explicação de muitas coisas e para a explicação das livres associações. Portanto, certamente há relação com o que acontece na vigília, mas na vigília o nosso corpo não está assim. Percebe? Quer dizer, o mecanismo funcional de todo o corpo, todo o nosso corpo no sono paradoxal, funciona de uma forma diferente. Portanto, por exemplo, o nosso controle da temperatura, nós funcionamos nessa altura como se fôssemos répteis. Quer dizer, Estamos frios. Ficamos frios ou quentes conforme a temperatura ambiente. Portanto, há uma característica orgânica básica inerente a esse estado, que é o estado mais onírico que nós temos. E depois, para além destes 3 estados, temos umas zonas de transição, que é o adormecer e o acordar, que são, como zonas transitórias, zonas de grande instabilidade. E por isso a graça tem essa atividade muito importante nestas zonas do adormecimento. Podem surgir sonhos proféticos ou premonitórios? Pois, os sonhos proféticos ou premonitórios, confesso que nunca foram provados. Há o clássico sonho do José, não é? Portanto, vem descrito o clássico sonho do José, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, e com isso ele convenceu o rei do Egito e ficou, de facto, superintendente do rei. Mas nunca foi provado exatamente que um sonho, e eu quero dizer que às vezes há uns certos exageros. Por exemplo, numa cultura índia, chegou a haver um índio que sonhou que ia ser mordido com uma cobra e no dia a seguir foi pôr a mão numa cobra para uma cobra ao morder. Portanto, é um sonho profético um pouco forçado, é o destino fatal, como dizia o professor Bento Caraça. Professor Amaral Dias. Bom, o que eu ia dizer é que, evidentemente, que o ponto de vista da professora tem digamos, uma limitação de cientificidade, que é uma explicação que vale para o mecanismo neurofisiológico, que não esgota, evidentemente, o problema do sentido. Não é? Quer dizer, não esgota para o sonho, como não esgota para nenhuma produção simbólica da atividade humana, não é? Quer dizer, portanto, se o sonho se esgotasse num problema neurofisiológico, aliás, é preciso dizer que, aliás, a sua professora também não disse o contrário, que também na atividade sonolenta também há sonho. Há um outro tipo de sonho. Mas, obviamente, que o território neurofisiológico não delimita o campo onírico. O campo onírico é um campo do sentido, como toda a produção que nós fazemos. Por exemplo, neste momento que estou aqui a falar, com certeza que as minhas aminas cerebrais, os meus neurónios estão a funcionar de imensas maneiras, o que não me impede que haja uma atribuição de sentido àquilo que eu estou a fazer, através de uma comunicação simbólica. Portanto, evidentemente que é aquilo que nós chamaríamos, grosso modo, uma confusão epistemológica, um termo muito enorme, quer dizer, ou seja, uma confusão de territórios científicos, confundir um nível simbólico de sonho com um nível neurofisiológico. Porque mesmo no nível puramente neurofisiológico, a atividade humana distingue-se qualitativamente da atividade dos outros animais. Eu até diria que o homem, como é um animal falhado, não é um animal imaturo, não tem corpo coberto de pelos, é um sujeito histórico, é um criador, digamos, de uma atividade histórica, de uma atividade cultural. Portanto, questões como aquela que a pintora está a pôr não têm, digamos, cabimento num discurso que não seja um discurso simbólico. Num discurso simbólico, evidentemente que a atividade onírica traz um sentido. Esse sentido tem, claro, como um sonho se faz numa atividade de paragem motora, obviamente que recorre à memória, não é? Isso, aliás, a própria neurofisiologia explica. E, portanto, a associação mnésica é do sonhador, pertence ao sonhador. E, portanto, como tal, mesmo depois aquilo que eu fiz, com aquele sonho que eu fiz sobre o seu nome, a associação mnésica pertence-me a mim. Essa atribuição de sentido pertence, uma atribuição de significado. Finalmente, a própria questão do significado não é simples nem linear, porque se tudo aquilo que a gente se lembra fosse aquilo com que a gente é, os seres humanos teriam um problema que seriam radicalmente esquecido de quem eram, porque a maior parte das vezes estamos sempre a reprimir o que somos, o que fizemos, etc. O sonho obedece ao mesmo tipo de mecanismo. O conteúdo latente de um sonho não é obrigatoriamente um conteúdo manifesto de um sonho. Por exemplo, eu sonhei com um boi e com um escritor da Arcádia Lusitana, que foi até presidente da Arcádia de Lisboa. Obviamente não sonhei consigo. A associação conduziu-me a si.
Portanto, evidentemente que um conteúdo manifesta um sonho, nada nos diz sobre um conteúdo de um sonho, do ponto de vista da atribuição simbólica. E é preciso dizer, eu termino só isto, dizendo que nós, seres humanos, nascemos num mundo que antes de nós e depois de nós é simbólico. Um famoso médico, o professor Daniel Serrão, que se interessa muito pela espécie de anatomopatologia, diz que o homem simbólico é uma mutação do homem, não é? Neste sentido que a ligação ao símbolo modifica a relação do homem. Antes e depois de mim o mundo é simbólico. Eu nasci num mundo simbólico e num mundo que tem símbolos. Depois de mim ele continuará. E não se pode retirar a atividade onírica disso. Isso é simplificar a questão. Muito obrigado. Nós continuaremos na segunda parte deste programa a falar sobre o sonho. Até já. Esta noite vamos continuar a falar sobre os sonhos. E o meu próximo convidado é um grande sonhador. Um homem que sonhou com a política, um homem que sonhou e sonha com os mares e o que é que há de mais fascinante do que os mares. É o professor Mário Ruivo. Boa noite, senhor professor. O senhor é biólogo, dispenso-me de o apresentar, o seu currículo fala por si. Foi conselheiro científico ainda recentemente na Expo 98. É professor catedrático, lembraria também a sua passagem pela política, porque julgo que para si a política foi sempre um sonho, os valores que defendeu, e passou depois, teve uma experiência breve, a seguir ao 25 de Abril, mas com certeza muito exaltante. Em 74, 75, foi sucessivamente secretário de Estado das Pescas e ministro dos Negócios Estrangeiros também. E como eu dizia há pouco, tem esse fascínio pelo mar, que é o seu objeto de estudo, pelo oceano, e o oceano é das coisas que mais, entusiasmam as pessoas e que mais as levam a sonhar, porque é um mundo desconhecido, insondável para muitos. Para o senhor professor não é assim. O mar é certamente mais acessível para si do que os sonhos de que não se lembra, como eu há pouco dizia. Bem, eu sinto mais confortado porque estou ao seu somos lado. Somos dois, não é? Penso que somos os dois. E eu, por outro lado, tenho estado fascinado a escutar, estas riquíssimas experiências que têm sido comunicadas e que, para mim, são muito enriquecedoras. Eu sou capaz de sonhar acordado e de tentar, falou há pouco na minha participação em atividades políticas, que é muito mais longa, quer dizer, que remonta ao tempo em que eu fui estudante da faculdade, em que não havia associações académicas, não havia liberdade em Portugal, e, portanto, com outros amigos, o Márcio Soares, o Zenha, etc., fomos presos em 47. 47 passaram mais de 50 anos, não é? Portanto, é uma atividade muito coerente e é talvez aquela que se associa um pouco à minha maneira de interpretar os sonhos, que é pô-los em movimento, é utilizar os sonhos e as utopias e tentar-lhes dar uma direção que me pareça corresponder aos objetivos em que acredito. Ao sentido da vida para si, não? Ao sentido da vida, ao sistema de valores. Agora, o problema que me tem sempre preocupado, no sentido de pretender interpretar melhor, é o facto de eu não me lembrar dos sonhos. Embora eu utilize a noite talvez de outra forma, quer dizer, porque no fundo, talvez a minha ação, por exemplo, o mar, eu não olho para o mar em termos de paixão. Eu olho para o mar com grande simpatia, mas em termos de estudo, objeto de racionalização da ação do homem e de entender o que se passa no mar e nas interações com a sociedade. Portanto, para mim, a noite, como eu às vezes conto a alguns amigos, eu antes de ir dormir, penso nos problemas que me preocupam, uma coisa que tenho que fazer no dia seguinte. E no dia seguinte de manhã tenho essa sorte, sendo homem, de poder fazer a barba e não usar máquina elétrica e de poder estar tranquilo. Os neurónios, pelo menos eu creio, que me dão algumas pistas interessantes para responder a esses problemas. Eu estava há pouco a aproveitar esta oportunidade para tentar entender se este processo é um processo que tem alguma base real ou se, pelo contrário, eu imagino que durante a noite os neurónios tratam de me resolver o problema e que eu de manhã colho o fruto
desse trabalho discreto. Portanto, Mas na manhã, enquanto faz a barba, também pode estar pura e simplesmente a tentar seriar os tais problemas que na véspera o preocupavam e a querer dar-lhe uma solução, não é? É por isso que, dada a minha formação científica, eu ponho um ponto de interrogação se se trata da minha interpretação. E agora tentei há bocadinho aproveitar uma troca de impressões para ver se isso tinha alguma base real. Dorme bem, Sr. Professor? Eu durmo esplendidamente e fico insuportável se tiver uma insónia. Eu durmo pouco e, como digo, aproveito, penso eu, a noite para resolver alguns problemas. E acho que isso está ligado a esta ideia de transformar as utopias em realidades, que é uma coisa que eu acho fascinante. Por exemplo, em relação aos oceanos, o que foi o Ano Internacional dos Oceanos foi tentar criar um novo tipo de relacionamento entre as sociedades humanas e os oceanos, o que obriga a uma reflexão geral. E esta coisa de se inventar a Expo, com António Mega Ferreira e outros, e de pôr em movimento um processo que hoje está nas Nações Unidas, mas que representa, digamos, o prosseguir um caminho plantando etapas aquilo e outras utopias. Foi o 25 de Abril, desde logo, não é? O 25 de Abril, uma universidade diferente, liberdade do nosso país, maior justiça à escala internacional e até algumas das minhas posições, enfim, numa fase de juventude e que marcam ainda hoje, que é o acreditar na necessidade de criar uma sociedade, até vou à base republicana, quer dizer, liberdade, igualdade e fraternidade. E a minha pergunta, e onde está a fraternidade no nosso mundo? Esta é uma utopia que nós temos que pôr em prática e que é fundamental para a sobrevivência das sociedades humanas. Sr. Professor, o senhor hoje é o presidente do Comitê Português para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental e eu recordo da sua biografia que o senhor, tendo nascido em Campo Maior, no Alentejo interior, viu o mar pela primeira vez aos 7 anos. Esse foi, com certeza, o seu primeiro sonho realizado e o seu maior sonho, provavelmente, para uma criança confinada à planície, descobrir o mar, o que é que foi? Mais uma vez, eu tenho dificuldade em saber se foi um sonho. Sei que o meu pai achou que, com 7 anos de idade, era a altura de ver o mar. De eu ter uma noção o que era o mar. E o meu mar foi até, de resto, um mar muito curioso. E que é significativo foi em Algés, onde habitavam umas primas minhas, onde eu fiquei uns tempos, e tenho lá em casa uma fotografia com aqueles fatos de banho às riscas, que ainda não foi a altura em que era preciso ter uns tantos centímetros de tamanho e tal, isso veio depois, não é? E em que o meu mar foi essa zona dos estuários, onde ainda se podia tomar banho. Portanto, isto significa, agora olhando para o tempo, a grande degradação ambiental a que assistimos e agora o esforço racional de pôr cobro essa situação e recriar um outro tipo de relacionamento com o meio aquático. Não sei se a professora Teresa Paiva quer aproveitar para esclarecer o professor Mário Ruivo e já agora os outros muitos telespectadores a quem isto poderá acontecer, o que é que se passa nas noites do professor Mário Ruivo em que ele vai... eu não vou dizer. Desculpe, não. Bem, mas enfim, eu aprendi a ter uma certa confidencialidade e atos conspirativos. E eu prometo que comigo vai continuar a tê-la, mas vai para a cama com um determinado número de preocupações, pensa nessas preocupações e de manhã... É sempre, mas... de manhã acha que não se lembra de nada dos sonhos. No entanto, a primeira preocupação é de algum modo pôr ordem nessas preocupações da véspera. Efetivamente está demonstrado por alguns estudos experimentais que se a pessoa levar, digamos, um trabalho para casa e lhe disser agora pense nisto, isto antes do adormecer, que é o que o professor faz, a pessoa depois, efetivamente, na manhã seguinte, tem uma melhor memória para isso e é capaz de resolver os problemas. Isto pode ser utilizado até como técnica psicoterapêutica, com resultados. Portanto, a pessoa aprende a resolver até os seus problemas psicológicos, etc. Mas desculpe, pelo contrário, se isso forem problemas que angustiam a pessoa, para os quais a pessoa não tem uma solução imediata, isso não impede a pessoa de dormir tranquilamente? Exatamente. Há 2 tipos de dados. Há os dados, exatamente como a Maria Elisa e está a dizer, e a Graça Moraes disse, que efetivamente a pessoa nessas alturas tem uns sonhos angustiantes. Exato.
Mas há uns dados que são extremamente curiosos e, portanto, isso deve aumentar a ansiedade. Portanto, a preocupação aumenta a ansiedade e, portanto, isso manifesta-se durante a noite. Mas há uns dados muito curiosos do professor Peretz Lavie, que estudou indivíduos que tinham, enfim, estado no Holocausto. Estes dados são extremamente importantes porque únicos. E então, ele estudou 3 grupos de pessoas. Uns indivíduos normais, uns indivíduos que tinham estado no Holocausto, mas tinham imensos problemas de adaptação, e uns indivíduos que tinham estado no Holocausto, mas que tinham resolvido bem a sua vida. E então chegou à conclusão que esses últimos, que estavam bem adaptados, tinham muito menos sono paradoxal que os outros, e sonhavam muito menos que os outros, e falavam daquilo muito menos que os outros. E isto parece que foi comprovado depois com pessoas da Guerra do Vietnã, e aparentemente quando, pelo menos a longo prazo, porque há uma diferença do que se passa a curto prazo e o que se passa a longo prazo. Portanto, poderia ser que uma estratégia a longo prazo pudesse ser de não ter sono REM para não se lembrar daqueles eventos. Não ter o quê, senhora? O sono paradoxal, desculpe. Além do paradoxal, já vamos, o REM é aquele em que as pessoas agitam as pálpebras e assim é aquilo tal. que eu chamei que era o estado gasoso, não é? Pois. Portanto, muito rico, cheio de sonhos. Estão-se a passar imensas coisas. A fase onírica, a fase predominantemente onírica, onde há mais sonhos. E, portanto, isto é um pouco diferente e tem que ser entendido também como uma possível estratégia. Mas também se podemos entender as coisas de outra maneira e que podia ser também extremamente positivo. Por exemplo, se nós conseguirmos que uma pessoa sonhe com uma coisa boa, isso pode influenciar o seu comportamento futuro de uma forma boa. Isto também está a ser tentado. E, por exemplo, imagino, uma pessoa vai ser operada, não é? Se tiver sonhos positivos relativamente a essa operação, bom, e o que é que a pessoa o sucesso é previsivelmente melhor. E, portanto, o que é que a pessoa pode fazer para induzir esses sonhos? São aquilo treinos, que se chama pensamento positivo, se quiser, entre aspas, que é uma pessoa que não percebe muito bem. Chamam-lhe Dream Enhancement, quer dizer, que é, desculpe lá, que é o reforço dos sonhos, digamos, ou reforçar os sonhos. Portanto, a pessoa antes de se deitar determina-se a pensar naquilo de uma forma positiva. A pensar numa coisa de uma forma positiva, depois são feitos os registros, na manhã seguinte é feito um replay, portanto, pergunta-se o que é que sonhou, e depois é feito um refalar sobre aquilo. Portanto, um trabalho sobre aquilo. Portanto, a pessoa ouve os seus próprios sonhos e comenta-os e discute-os com o observador. E esta tentativa, quer dizer, isto são tentativas, eu não estou a dizer que isto estejam provados, mas são caminhos em aberto. São caminhos em aberto para eventos trágicos que nós possamos ter. Ou, digamos, induzindo coisas que diminuam o REM ou coisas que aumentem o REM, o sono paradoxal, desculpem, no sentido de aumentar os mecanismos de proteção e de eficácia do nosso cérebro face a um conflito. Graça. No dia-a-dia nós somos agredidos por coisas mais desagradáveis do que agradáveis, infelizmente, mas é um bocado de verdade, não é? Sobretudo na cidade e no campo também, mas nós quando... há uma série de imagens que nos agridem. Eu, se à noite vir um filme dramático e cheio de sangue, eu tenho sonhos horríveis. Sou influenciada diretamente por esse filme. E aconteceu-me há tempo estar numa zona destas zonas terríveis de Lisboa, estes bairros periféricos que têm sentidos que não têm saída. E eu estava num carro com o meu marido e com os amigos e de repente eu disse, tirem-me daqui, eu estou muito angustiada porque eu estou dentro de um dos meus pesadelos. Porque costumo ter pesadelos desses que eu acho que já surgiram porque eu já andei nesses sítios. São sítios que me dão uma angústia horrível, que têm estradas que não têm fim e eu acho que essas situações angustiadas e terríveis fazem muito mal às pessoas, não é? E quando o seu professor falou nessa situação de que o meio está muito transformado, algés e que é preciso fazer-se alguma coisa, eu acho que nós realmente faz muito mal ao ser humano esta forma caótica como as cidades estão a crescer e como nós somos agredidos pelo ruído e pelo pavor que a gente sente de uma pobreza enorme à nossa volta. Eu há bocadinho vinha com o João Teixeira da Mota a falar e vinhamos a falar destes jovens que estão sempre a arrumar os automóveis e que são figuras muito tristes da nossa sociedade e ao mesmo tempo que nós temos medo, nós temos sempre que pagar aquele tributo e eu acho que essa situação a mim afeta-me imenso. Eu acho que às vezes tenho pesadelos e angústias que vêm de noite porque durante o dia eu sou
encaro com essa realidade e essa realidade entra dentro dos meus sonhos e eu não consigo fazer nada para isso. Eu estou, se me permite, deixa-me A só controlar. dizer uma coisa. Se pudessem rapidamente, Muito rápida. doutora Teresa Paiva. Eu estou tão de acordo com o que está a dizer, que acho que, efetivamente, acho que o sono em si, no geral, tem um efeito tão reparador e tão importante para o organismo, que neste momento nós estamos a tentar estudar o sono em bairros sociais degradados. Isto porque essas pessoas morrem muito mais, quer dizer, morrem muito mais cedo do que as pessoas das classes favorecidas e, efetivamente, o que eu penso que pode acontecer é que elas, ao terem um sono de má qualidade ao longo de anos, perdem uma data de mecanismos que nós temos gratuitos de adaptação biológica, imunológica, psicológica, fisiológica, etc., e que eles têm esses mecanismos sistematicamente cortados. E por isso é extremamente importante, de facto, olhar, por exemplo, o sonho dos vagabundos, ninguém o conhece, percebe? Quer dizer, não se sabe como é que aquelas pessoas dormem. Vou apresentar outro dos meus convidados, que é o professor Fernando Pinto do Amaral, poeta, professor de literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Senhor professor, o que se tem estado aqui a dizer-se, há fundamentalmente duas linhas, a questão do sono fisiológico e a questão do sentido do sonho, que no fundo foi aquilo que a Graça Moraes referiu. Também o professor Amaral Dias. E também a professora Amaral Dias. Mas, por exemplo, quando ela chega ao tal bairro e tem a sensação de que já lá esteve porque está dentro do seu próprio pesadelo, o que ela está é a dar um sentido àquela vivência que está a ter naquele momento, não é? Está a fazer uma associação entre a imagem real, a imagem que vê, e as imagens de que se recorda dos seus sonhos. E, no fundo, é uma produção de sentido. Isto é, eu quando tenho aqui, por exemplo, esta garrafa, se eu sonhar com ela durante a noite, para mim pode significar uma coisa ou para si, para outra pessoa já pode significar outra, pode-lhe atribuir outro sentido, porque na sua vida teve outro sentido. Isto pode ser individual ou pode ser também cultural. Depende muito das sociedades e das culturas. Agora, para a literatura, aquilo que eu penso é que literariamente o sonho tem, evidentemente, dá pano para mangas, mas no fundo... Sonha, no seu caso, ou pelo menos, isto é, lembra-se daquilo que Lembro-me sonha? de vez em quando do que sonho, sobretudo em períodos de grande cansaço, isto é, porque uma coisa que também pode ser dita, julgo que é assim, é que quando nós dormimos menos, depois o primeiro sono a ser recuperado, normalmente é o sono dos sonhos, e portanto, em noites que eu durmo pior, normalmente depois, a segunda ou a terceira noite em que vou recuperar, como sonho mais, normalmente lembro-me mais. Agora, do ponto de vista literário, não é fundamental para mim. Há autores para os quais isso foi fundamental. Estou-me a lembrar do Jorge Luís Borges, estou-me a lembrar do... Que o senhor professor traduziu, em grande parte, cuja obra completa está a ser publicada atualmente pelo Círculo de Leitores, e o senhor professor é o tradutor da parte poética da poesia no caso do Borges, Jorge Luís Borges. No caso do Borges é muito interessante, porque o Borges, a partir dos 40 e tal anos, cegou. E como ficou cego, ele deixou de ter acesso às imagens reais, às imagens, de facto, que poderia ver todos os dias. E, portanto, foi muitas vezes através dos sonhos e dos pesadelos que ele acabou por poder recriar esse tipo de vida, chamemos-lhe fantasmática ou imaginária, de que todos nós precisamos, sempre, não é? Todos os dias. E, portanto, o Borges muitas vezes acabou por projetar na literatura esse tipo de imagens que lhe vinham dos pesadelos ou dos sonhos. Não sei até que ponto é que esse tipo de mundo onírico teria sido tão importante no caso do Borges se ele não tivesse cegado. É uma questão que fica eventualmente no ar. Agora, por um lado, há esses escritores, de facto, como o William Blake, como o Borges, etc. Sim? Eu estava aqui a fazer um comentário lá atrás porque eu conheço bem o analista do Jorge Luís Borges, que foi analista dele durante 20 anos. Argentino? Sim, não vou dizer evidentemente quem é, porque é uma questão de segredo, mas obviamente que o que está a dizer faz muito sentido, é só para dizer isso. Portanto, o Jorge Luís Borges fez psicanálise muitos anos. Sim, isso houve uma comunicação oficial, aliás, num congresso de 93 na Argentina sobre justamente a análise dele. Sim. Depois, por outro lado, também há um outro conceito de sonho que tem a ver com aquilo que a Maria Elisa esteve a falar com o professor Mário Ruivo ou com o professor João Caraça, que é o sonho como projeto, como horizonte, como expectativa. Exato. Não é já o sonho onírico, no sentido mais estrito do termo. Nesse sentido, aí eu creio que a literatura é importante mais do ponto de vista do receptor, isto é, do leitor. O leitor, quando vai ler, quando pega num romance ou quando pega num poema, até eventualmente, vai muitas vezes projetar na literatura vai à procura. Um determinado tipo de mundo, de vida, Exato. Do universo, etc., a que não tem acesso normalmente. E
E aí já é o sonho, mas numa outra perspectiva, numa perspectiva em que ele projeta um determinado Em que se identifica, que se encontra identifica a vivência ou que gostaria de ter tido. Exatamente, mas já é um sonho acordado, é completamente diferente. Agora, só para terminar, eu diria outra coisa também, é que me parece, do ponto de vista da inspiração ou da intuição que é necessária para isso, é sempre fascinante o mundo do sonho, porque as pessoas associam a uma alteridade, isto é, qualquer coisa de outro. Nós normalmente temos uma vida, que é a vida cotidiana, de que faz parte a nossa vida, chamada vida de relação, digamos, e depois, a partir de um certo momento, há qualquer coisa outra, qualquer coisa que tem a ver com a noite, com o outro em geral, e o sonho está aí. E, portanto, a literatura ou a arte ou qualquer forma, digamos, de estética, evidentemente que tem muito mais a ver com isso. Nesse sentido, de qualquer modo, eu não iria ao ponto pelo menos no meu caso pessoal, de achar que o sonho é a única força que comanda. Eu iria citar uma frase que eu gosto muito de um grande poeta português que foi meu professor e que me marcou muito, que foi o David Mourão Ferreira, cujo um dos mandamentos que ele tinha para a escrita era escrever sempre em estado de sonho e depois reescrever sempre em estado de vigília. Ou seja, normalmente eu quando escrevo, muitas vezes me deixo influenciar por inspirações súbitas, coisas que surgem, mas depois há uma releitura em que é importante ver o que é que lá está, o que é que não está, como é que de facto aquilo funciona. Mas aí de alguma maneira não vai autocensurar aquilo que escreveu, não vai racionalizar aquilo que escreveu, talvez de uma forma mais livre. Eventualmente sim, eventualmente sim. Tem a sensação que melhora quando tenho a sua produção literária quando faz isso? Nesse sentido, eu acho que há algumas lições a reter de um certo classicismo e não de um romantismo puro, digamos, se quiser. Isto é, e que o David também seguia nesse sentido. É uma questão de exigência. Isto é, há um material em bruto que surge, como o mineiro vai à mina e vai, digamos, explorar, e depois vem o filão, tem o ouro, ou a prata, ou a platina, seja o que for, mas depois há um trabalho de purificação a partir daí, que é feito e que me parece que já tem mais a ver com a vigília do que propriamente com o sonho. E que vai depois à essência da matéria, digamos assim, mas exatamente como no caso do mineiro, não é? Sim, mas para encontrar o filão, para encontrar a mina, muitas vezes, o sonho é fundamental nesse sentido. Isto é, o sonho do ponto de vista da intuição é como aquela pessoa que de facto tem olho e que chega ali a um certo terreno e diz, este terreno provavelmente aqui há petróleo, e às vezes sem o próprio detector acaba por conseguir encontrar. Portanto, esse lado intuitivo eventualmente tem a ver com o sonho, mas depois há um trabalho posterior, quanto a mim, que é fundamental. São os dois importantes, afinal de contas, na criação literária. Muito obrigado. Dr. João Teixeira da Mota, muito boa noite. Também para si, o sonho é muito importante e foi muito importante. O senhor era diplomata de carreira e deixou a carreira diplomática para se dedicar às artes plásticas. Está, aliás, ali uma instalação sua que, de certo, o nosso realizador depois vai mostrar, justamente movido por um sonho. Não foi isso? Sim. Os sonhos para mim são fundamentais. Eu, todas as noites, gravo os sonhos num pequeno gravador e de manhã escrevo-os e analiso-os. Portanto, mas grava sempre... como? É um pouco como na consulta do sono da doutora Teresa Paiva no Hospital Santa Maria, acorda-se para gravar? Acordo para gravar. Quando os sonhos são muito importantes, acordo para gravar. Acorda espontaneamente ou põe um despertador? Ou faz... Não uso despertador. Acorda espontaneamente? Acordo espontaneamente. E grava o sonho? E gravo o sonho. Às vezes tem até um processo mais sofisticado, que é, antes de acordar, faço uma seleção de todos os sonhos e vejo quais são os importantes para quando eu me acordar me lembrar. E os outros deito-os fora, os que não me interessam. Faz esse trabalho todo a dormir? Sim, naquele período que estou quase a acordar. Faço uma revisão dos sonhos todos e só os que me interessam é que trago para o lado de cá. E depois grava? Ou gravo ou escrevo. Em geral até faço as duas coisas, quer dizer, porque o gravar é feito assim um bocado à pressa e depois o escrever é com todos os pormenores e não sei o quê e já leva a uma análise. Eu faço uma autoanálise todas as manhãs. Nunca fez psicanálise, não? Tenho feito várias análises, desde a junguiana, que eu acho que é mais interessante para mim, porque a vê de um ponto de vista mais simbólico e mais vasto e mais profundo. Jung foi um outro psiquiatra contemporâneo de Freud, de suíço. Enfim, a certa altura divergiu com o Freud, como exatamente, para explicar aos nossos telespectadores. Mas, portanto, faz esse trabalho fundamentalmente sozinho, para si próprio? Faço. Às vezes pergunto a outras pessoas e faço para outras pessoas que me perguntam sonhos. Eu até tenho tido conversas com a Graça Moraes sobre os nossos sonhos. Trocam experiências sobre os vossos sonhos? Sim, mas para mim foi fundamental a saída da carreira diplomática. Eu tenho às vezes sonhos premonitórios, que são, evidentemente, para mim os que me interessam mais são aqueles que me dizem coisas sobre a vida e que me compensam, que me dizem, olha, em vez de seguires por aí, segue por ali.
Esses são os que me interessam mais. Eu sei que, por exemplo, e sei que não é segredo, disse-nos antes que eu podia utilizar isto, que esteve uma vez para fazer uma viagem grande, uma viagem transatlântica para a Colômbia, salvo erro, e que teve um sonho premonitório e que não fez essa viagem por causa disso. Sim, é por isso é que estou aqui, porque tive um sonho. Mas o avião caiu, o avião em que devia ter partido? Não, eu tive esses... o outro foi mais importante, aquele em que eu deixei a carreira diplomática, não sei se vale a pena contá-lo em si. Quer dizer, eu estava na Unesco, em Paris, tinha sido colocado em 1985 na Unesco, na delegação de Portugal junto da Unesco, e tive um sonho imediatamente em que havia um homem que punha as suas filhas, que representam um investimento psicológico, na Unesco, e ao mesmo tempo elas seguiam por uma estrada, um caminho paralelo. E ao fim de 3 anos tirava as filhas da Unesco e elas seguiam pelo caminho paralelo. Fiquei assim um bocado, o que é que isto quererá dizer? Quer dizer, eu julgava que a minha carreira diplomática era para sempre, já estava há 15 anos ou qualquer coisa. E afinal, realmente, ao fim de 3 anos, houve uma ruptura com a carreira diplomática, ainda durou mais uns meses e depois abandonei mesmo. Portanto, e por causa desse sonho? Não, o sonho foi meramente a dizer-me, olha, não penses que isto é eterno, prepara-te que daqui a 3 anos isto vai acabar, a vida diplomática. E, portanto, nesse sentido, e ao fim eu comecei a perceber o sonho e comecei a preparar para passar para ser artista plástico, escritor e outras coisas. Agora, em relação a este da Colômbia, eu tinha tudo preparado em agosto para partir para a Colômbia, ou seja, fechei a minha casa, fechei o meu ateliê, porque às vezes tenho períodos em que sinto que são mais metido para dentro e outros que são mais de criação e de ação. E senti que agora ia começar um período novo e que eu tinha que ir para a Colômbia e estar tranquilo lá. E o que se passou foi que no dia 3 de agosto acordei de manhã, para aí às 6 de manhã, estava no Algarve, com um sonho que me dizia, esta foi pelo menos a minha interpretação, não vale a pena contar o sonho todo, mas posso contá-lo, que o sítio onde eu tinha todas as minhas coisas, portanto, todas as minhas obras, todas as peças preparatórias, todos os meus livros, todas as minhas antiguidades, tudo o que eu tenho, está tudo numa cave e numa garagem, esse sítio ia ser vendido em outubro. E eu pensei, então já não vou para a Colômbia porque não quero que me telefonem para lá em outubro a dizer, olha, é preciso voltar para tirar tudo. E então adiei. E realmente em outubro, o sítio onde todas as minhas coisas estão, houve uma proposta de compra, que está agora em negociações. Mas, portanto... doutor, explique uma coisa. Havia ou não, de algum modo latente, e porque essa seria talvez o seguimento natural das coisas, uma hipótese desse sítio ser vendido? E, portanto, a sua premonição é uma premonição que vem na lógica das coisas. Sim, havia uma possibilidade, porque esse sítio está vagamente à venda, mas finalmente houve uma proposta em outubro, e as coisas eram todas muito precisas, que está a ser considerada. Portanto, finalmente o assunto está a ser, e portanto eu acho que vai acabar por se vender. E portanto eu quis ficar cá para, de alguma maneira, controlar a situação. Porque tenho que eu sou nómada, eu não tenho uma casa fixa e, portanto, preciso de sítios onde deixo a minha vida passada e ando de um lado para o outro e, portanto, tenho que controlar esse sistema de transportes e de triagem, quer dizer, eu agora tenho passado os últimos tempos a ver tudo o que me interessa para ficar, tudo o que é para vender, tudo o que é para dar. Portanto, mas tem a impressão que esse seu sonho, essas suas premonições, são puramente pessoais e que, no seu caso e para a sua experiência de vida, lhe são úteis, porque os utiliza e os interpreta e acaba por encontrar um sentido para a vida dessa maneira, ou pensa, pelo contrário, que isso se insere, enfim, num campo mais global e que as pessoas realmente, através do sonho, podem, de alguma maneira, prever a sua vida? Eu acho que sim, eu acho que o mais importante, eu vejo isso com amigos meus que dizem que nunca sonham. E conversamos um bocado sobre os sonhos e eles no dia seguinte telefonam-me, olha, afinal desta vez sonhei. Quer dizer, a nossa conversa levou a que eu sonhasse no dia seguinte. É uma esperança para o professor Mário Rui. Mas eu já tenho é que pedir o número do telefone, que é para marcarmos já um rendezvous. Vai ser uma vida nova. E, portanto, eu acho que é uma coisa geral, quer dizer, eu acho que tem sido muito útil e os sonhos para mim têm sido... vão alterando a minha vida. Por exemplo, tive um sonho hoje de manhã, às 4 da manhã, que mudou a minha vida, quer dizer, porque há uma tribo chamada os Senoi, na Malásia, que se dedica a dar grande importância aos sonhos, ou seja, as pessoas acordam e de manhã, ao pequeno almoço, a família, todos, contam os seus sonhos. As crianças contam os sonhos aos pais, são interpretados. E então dividem-se os sonhos em 2 tipos. Isto já vem de todas da tradição, de várias civilizações, ou seja, os importantes e os não importantes. Os não importantes são os que dizem respeito à pessoa. Os importantes são aqueles que têm importância para a tribo, ou para a nação, ou para o planeta. Para o coletivo. E o que eles fazem, o que eu senti, por exemplo, eu hoje tive um sonho que é um sonho energético, são sonhos diferentes. Há sonhos que
não nos mudam muito. Podem ser paradoxal no sentido que a pessoa julga que está viva, isso é que é o que se chama paradoxal, porque a pessoa está a dormir, mas julga que está acordadíssima, e esse é o paradoxo. Ora, há sonhos em que são extremamente energéticos. Portanto, eu, há 1 mês e meio, por exemplo, sonhei que me transformava num disco voador. Mas foi uma coisa assim de uma extrema energia. Esse, aliás, é um dos sonhos mais antigos do homem, a ideia de voar, não é? Não transformar-se exatamente em disco voador, mas não era bem voar, porque eu não voava, era a transformação, era mais um símbolo da totalidade, como Jung dizia. Sim. Hoje, por exemplo, hoje de manhã foi um sonho extremamente energético, eu senti uma energia muito forte, e era tão forte que eu pensei, era uma espécie de uma energia que eu me transformei nessa energia que me levava, como que uma onda. Eu pensei, onde é que isto me vai levar? E do disco voador para o Lumiar, era fantástico. E nessa altura pensei, eu tenho confiança em Deus. Eu tenho confiança em Deus. Pensei, onde é que isto me vai levar? Havia um certo receio. Eu tenho confiança em Deus. Aumentou imenso essa energia, foi fortíssimo. Portanto, há sonhos realmente que são energéticos e que mudam a vida das pessoas. E, portanto, o que eu sugeriria às pessoas é que, antes de dormir, se predisponham a sonhar. E que ponham as perguntas. Eu às vezes pergunto aos sonhos problemas que tenha e realmente dão-me respostas. Encontrei a resposta. Doutora Teresa Paiva, isto é um pouco na linha daquilo que estava a dizer. Quando a pessoa, por exemplo, tem que enfrentar uma operação, se pensar nisso de uma forma positiva, as coisas poderão correr melhor. As pessoas podem ser treinadas a fazer 2 coisas. Uma é a sonhar, portanto, se determinarem a fazê-lo, como disse, isso está escrito e demonstrado. E a outra coisa é acordarem a determinadas horas. Portanto, se a pessoa pode ser treinada a acordar e acordam com mais ou menos 1/4 de hora. Portanto, a nossa capacidade... Quer dizer, todos nós temos um pouco essa experiência, quando durante muito tempo temos que acordar à mesma hora, acabamos por acordar, mesmo quando podíamos não acordar, não é? Eu relativamente aos sonhos premonitórios, deixava-me só dizer, não foram provados nunca cientificamente, eu não posso dizer que sim ou que não. Eu acredito que o indivíduo humano é capaz de prever o futuro, mas nós não temos ainda instrumentos científicos de o provar. Eu, por exemplo, se olhar para uma noite de sono, nós somos capazes de, estando aqui, prever o que vai acontecer ali, cerca de 20 minutos mais tarde. Portanto, se isto existe, digamos, no funcionamento da atividade elétrica do cérebro, também deve existir em formas existenciais mais complexas. O problema tudo para isso é arranjar uma metodologia científica, que neste momento não existe de todo. Quer dizer, portanto, aí não lhe posso dizer, mas não é uma linha que seja de forma alguma aberrante em relação a um pensamento primordial que eu possa ter. Portanto, muito obrigado, professor João Caraça. Eu queria só acrescentar, em relação àquela intervenção que acabámos de ter, é que não só as pessoas devem sonhar mais, mas também devem ser exortadas para sonhar mais acordados, não é? Porque quando sonham acordados, muitas vezes as coisas também acontecem, não é? A vantagem da pessoa sonhar acordada não é que não deva sonhar, enfim, porque já vimos aqui que todos sonhamos, não é? O que é que muitas vezes não sabemos ou não nos lembramos, não é? Mas, portanto, a vantagem de sonhar acordado é que podemos, de certa maneira, partilhar esses sonhos com os outros, não é? E isso, muitas vezes, é extremamente positivo, não é? Aliás, aquela experiência que referiu daquela tribo, não é? No fim de contas, provavelmente eles não têm televisão, não é? E tal, não é? Mas têm um processo de todos os dias de conseguirem tirar partido de uma série de preocupações no sentido de, digamos, contribuir para a sua sobrevivência. Professor João Caraça, o senhor foi aluno de Rómulo de Carvalho, o poeta António Gedeão. Eu estava-me a lembrar da pedra filosofal. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Isso influenciou essa sua ideia de que o sonho, o sonhar acordado, o acreditar na utopia, afinal de contas, é uma coisa construtiva em relação à vida? É evidente que sim, e a influência de um bom professor é algo que é extremamente importante na vida das pessoas. Agora, foi um sonho ou foi um sonho acordado? Não interessa, quer dizer, é essa influência que se exerce que é, na realidade, algo que deve ficar. E já agora, queria chamar a atenção, quando se falou há bocadinho de que os sonhos, não é, podem ser condicionados. E podem ser condicionados se a pessoa tiver uma percepção muito rica, não é? Ou se for, digamos, muito alterada, a pessoa sonha de uma maneira diferente. Por exemplo, a educação, e já agora que estamos a falar de professores, a educação é uma enorme fábrica de construção de sonhos.
as pessoas que são Ou pode educadas... ser, deve ser. Bem, eu não ia meter assim por esse ramo, mas a educação, quando surge, quando é instituída como mecanismo social, é exatamente para construir sonhos. Porque as pessoas têm a possibilidade de, acordadas ou dormir, terem sonhos diferentes. Doutor Amaral Dias, para acabar esta segunda parte. Bom, eu só queria dizer brevemente qualquer coisa a propósito do que foi afirmado também pelos outros convidados. E a primeira questão é que parece-me evidente que o problema que foi, aliás, aqui levantado é fundamental. E eu diria uma coisa que um cabalista judeu diz sobre a Bíblia, que eu acho essencial, porque penso que não há coisa mais universal que a Bíblia, não é? Até se diz que a Bíblia é o livro, não é? Ele diz assim, se a Bíblia diz o que diz, então a Bíblia não diz nada, não é? E isto é absolutamente essencial para ser compreendido. E isto tem a ver, evidentemente, com a questão do sonho. Mas sobre isso Freud disse muitíssimo. Por exemplo, quando a Graça diz assim, eu tenho um problema de dia e depois sonho à noite, Freud chamou-lhe estímulo diurno que provoca o desencadear do sonho. Os mecanismos de condensação, deslocamento, transformação do seu contrário, foram estudados por Freud, há de rigor, na formação do sonho. E, portanto, obviamente que eu já ouvi na minha vida como psicanalista milhares e milhares de sonhos. Deve ter sido provavelmente uma das atividades eletivas, porque eu gosto muito de ouvir sonhos e penso que a intersubjetividade próxima de um processo terapêutico faz com que os meus pacientes percebam que eu gosto muito de sonhos e me contam muitos sonhos. E eu penso que esta frase é verdade. E uma outra coisa que eu gostava de dizer é que a articulação entre conhecimento e sonho é evidente. Por exemplo, pensamos em Medawar, famoso cientista, que diz assim, a hipótese científica faz no terreno intuitivo da sua formulação, que é um terreno do inconsciente. Poincaré, que é um cientista emérito, escreveu um livro chamado La Méthode Scientifique, em que ele diz que, com certeza, a formulação da hipótese científica se faz ao nível inconsciente, ipsis verbis. Portanto, parece-me evidente, parece-me óbvio, que isto é de um facto indiscutível, não é? É a fase da intuição, que também falava o professor Pinto Amaral, quer na criação literária, quer na científica, não é? Portanto, no campo científico. O que eu penso é que, se não se compreende esta continuidade que vai do neurofisiológico, depois há a compreensão stricto sensu do sonho como uma atividade mental que alguém que percebe um sonho. E, finalmente, outro tipo de coisa que é o sonhador, que o sonha, não compreendemos que estamos lidando com o material a vários níveis. Eu só diria uma coisa assim no segundo, para não confundir os espectadores. Se eu fotografasse o Himalaia do norte, sul, leste e oeste e pusesse ao espectador essas fotografias, ele diria que não era o mesmo Himalaia. No entanto, é o mesmo Himalaia. Exatamente. O problema são os níveis em que vemos a realidade. Muito obrigada. Até já. Na terceira parte deste programa, os meus convidados vão responder às suas perguntas e aos e-mails que já nos começaram a chegar. Tem os contactos no seu ecrã. Até já. Ele tem 19 anos e tinha um sonho, que era pertencer ao mundo do espetáculo. Chama-se Pedro Ribeiro e a concretização desse sonho aconteceu através de um concurso, não foi, Pedro? Sim, através do Pátio da Fama, já há coisa de 4 anos, possivelmente. Portanto, na altura, pois, também foi a única série que se fez até agora do Pátio da Fama, foi apresentada pelo Diogo Infante e eu fiz o Good Morning Vietnam. Portanto, uma imitação do... Uma imitação, portanto, da cena protagonizada pelo Robin Williams. E correu bem? Ficou em segundo lugar? Correu muito bem, passei a primeira eliminatória, passei a meia-final e na final fiquei em segundo lugar. Isto, pronto... Assim começou uma carreira de televisão, não é? Que já tem? Sim, sem ser... Já tem, quer dizer, eu não gosto muito de lhe chamar carreira, porque ainda há muito caminho a percorrer e ainda há muita coisa a aprender. Agora, de facto, já é pelo menos um projeto bastante sólido. Já há 4 anos que faço programas de televisão e tenho sentido que as pessoas têm apostado em mim, ou seja, devo ter qualidades, não é? Caso contrário, não o faria. Deve ter potencial. Primeiro em programas juvenis, agora já, digamos que no mundo dos adultos, exatamente, com a Casa Cheia, que começou recentemente. Exato. Embora na semana passada. Embora vá começar também a gravar um outro programa juvenil. Exato, que é o Ajuste de Contas, na próxima semana já, na próxima sexta-feira. Ó Pedro, mas entretanto está a estudar Psicologia, resolveu estudar Psicologia. Isso é o quê? É uma ferramenta que acha que lhe vai ser útil para continuar essa carreira, com que sempre sonhou? Ou é uma bengala, um bordão, uma segurança para o caso dessa carreira falhar? Toda a educação é útil. Ponto primeiro. Toda a educação é útil.
Eu descubro, por exemplo, que a Psicologia Social das Organizações, que é o curso em que eu estou mais concretamente, é, portanto, um curso em que se relaciona essencialmente com a maneira de compreender como funcionam os outros, a vida em sociedade, tem uma forte vertente de comunicação social, ou seja, nesse aspecto ajuda bastante na minha atividade profissional. Agora, de facto, seria um bocado hipócrita e utópico até pensar-se que sem um DR atrás do nome uma pessoa está propriamente segura. Quer dizer, é claro que hoje em dia há cada vez mais licenciados, quer dizer, quase toda a gente que acaba o ensino superior tem quase que por obrigação de fazer um curso superior ou um curso técnico, no mínimo. Tem-se no fundo que se valorizar cada vez mais, quer dizer, os padrões de educação hoje em dia são cada vez mais fortes, como sabemos, e cada vez mais exigentes e, portanto, trata-se apenas de uma opção de carreira quase que como qualquer outra. A possibilidade da educação, como dizia há pouco o professor João Caraça, dá instrumentos para esse tal sonhar acordado, que ele dizia que é extremamente positivo, é isso, Exatamente. de alguma maneira? Eu acho que, inclusive, as pessoas sonham mais acordadas do que a dormir. Você sonha muito, lembra-se do que sonha? Lembro-me, mas é interessante, eu fiquei um bocado perturbado porque, segundo o Baudelaire, eu tenho imensos sonhos comezinhos. Aliás, eu penso que só tenho sonhos comezinhos. Mas uma grande porcentagem de pessoas, segundo eu pude ler, sonha, e aliás a doutora Teresa Paiva também disse isso de alguma maneira, sonha com coisas maquinais, com aquilo que fez durante o dia. Exatamente, aliás, eu lembro-me perfeitamente dos sonhos que tenho relacionados com o trabalho e com a atividade profissional, que acho que é inclusive uma maneira de descarregar o stress. A tal iluminação de que falávamos há bocado também. Exatamente, não é? Quer dizer, o sonho é uma forma de catarse. Podemos interpretar assim, acho que é talvez a maneira mais consensual de falar do sonho. Interpretou já um poeta, um grande poeta português, o Mário Cesarini, numa encenação da Maria Emília Correia, do Gato que Chove, um poeta surrealista, e os surrealistas, por essência, para os surrealistas, o sonho é extremamente importante. Foi essa experiência, o que é que foi para si? Essa incursão pelo teatro, o que é que foi? Essa incursão pelo teatro foi magnífica, foi uma sorte grande que me calhou. Portanto, o contacto surgiu na sequência do Pátio da Fama. Portanto, as pessoas que ficaram classificadas na final teriam acesso ou tiveram acesso a um estágio de teatro e, por acaso, o contacto que se proporcionou foi com a Maria Emília Correia, ou seja, tive imensa sorte. E pronto, eu tenho a impressão que aquilo que talvez me diferencie, porque pronto, as pessoas olham, uma pessoa aos 19 anos já está a fazer isto tudo, a única coisa que me diferencia de muita gente neste país é que eu tive sorte de repararem em mim em 2 ou 3 situações, quer dizer, porque muita gente neste país tem tanto ou mais talento do que eu, porque, por amor de Deus, eu não gosto, inclusive, de pensar nesta base. Quer dizer, eu sei que há muita gente neste país que tem valores mais elevados até e que não despontam porque simplesmente não reparam neles. Talvez não tivessem no sítio certo, no momento certo. O seu maior sonho agora qual é, Pedro? É pura e simplesmente ganhar um Oscar, não é? Uma coisa simples. Ou um Oscar, um prémio de grande conhecimento internacional. Atenção que eu gosto muito de explicar isto, porque uma pessoa, se ouve isto e não ouve o que eu realmente quero dizer com isto, pensa que eu tenho sonhos megalomaníacos. É assim, eu acho que é essencial para qualquer pessoa sonhar com a utopia. É essencial traçar objetivos inatingíveis. É imperativo para o sucesso das pessoas pensarem cada vez mais em standards quase utópicos, quase impossíveis de concretizar, porque assim, nós vamos inevitavelmente traçando um caminho nessa direção. E mesmo que fiquemos muito longe desse objetivo, traçamos um caminho do qual nos podemos orgulhar e sentimos bem de o termos feito. E chegamos sempre a um patamar que julgaríamos inatingível de outra forma. E que é o mais perto possível desse tal sonho. Exatamente. Os sonhos dão trabalho. Citando Paulo Coelho. Muito obrigada. Também a Clara Pinto Caldeira, realizou um sonho, que era o sonho de publicar um livro, não é? É verdade. Um livro publicado com o pseudónimo de Catarina Moura, chamado Quem Como Nós. E Quem Como Nós, por uma razão, este pseudónimo por uma razão muito simples, porque também se tratou de um concurso, não foi, Clara? Foi um concurso literário promovido por uma junta de freguesia, que eu ganhei por mero acaso. Eu partilho um pouco aquela atitude que há sortes na vida que dão certas
oportunidades às pessoas de visibilidade, e isso conta muito. Pronto, e ganhei esse concurso, e para concorrer era preciso anonimato, e portanto as pessoas tinham que se esconder debaixo de um pseudónimo que depois acabou por ficar, porque o meu nome, Clara Pinto Caldeira, é muito parecido com o de uma outra escritora, que é Clara Pinto Correia, não é? Exato, e por opção da editora acabou por ficar, mas nem é uma opção com que eu simpatizo muito, porque eu gosto de ser chamada pelo meu nome. A Clara está a estudar comunicação, ciências da comunicação, na Universidade Nova. Ganhou este prémio, ganhou esse concurso e publicou este livro aos 19 anos, Exato. Agora tem 21. Quando se entra neste mundo da criação literária, se contacta com grandes escritores, etc., tão cedo, Clara, deve ser muito complicado. Uma pessoa deve se sentir muito, muito pequenina, muito fragilizada e sentir que estão postas em si muitas expectativas que não sabe se vai conseguir realizar, não é? Eu penso que uma realização de um grande sonho tem dois aspectos. Por um lado, cria uma grande expectativa em nós e nas outras pessoas, que às vezes é um bocadinho difícil de gerir, sobretudo quando acontece muito cedo. As pessoas não estão muito conscientes do passo que estão a dar, até porque o sonho é sempre uma coisa que acontece e não propriamente um passo que se dá. E fazemos as coisas de uma forma um pouco inconsequente, e quando as consequências vêm na forma de quase expectativa, mecânica, não é? Uma forma quase mecânica. Pronto, que não é controlável, Exato. é um pouco difícil de lidar com isso. Por outro lado, eu acho que a realização de um sonho cria sempre um vazio, porque a concretização de um sonho é o atingir de um objetivo. E quando uma pessoa atinge um objetivo tem sempre aquele sentimento, então e agora? Fica um vazio. Isso também é uma coisa importante na minha vida que eu estou a tentar gerir e penso que irei ultrapassar. Mas a Clara é como o Pedro, vai pondo metas a seguir, ele já vai no Oscar. Qual é agora a sua meta a seguir a este livro, se é que a tem? Ou está a querer tempo para digerir ainda esta concretização do sonho tão cedo? Porque eu sempre tive como sonho a escrita. Materializou-se, entre aspas, na publicação deste livro. Poderá passar por outras coisas. Tenho a paixão do jornalismo, estou a estudar para ser jornalista e, portanto, as metas que eu ponho não são tão concretas dessa forma, pronto, mas passarão sempre pela escrita e são a certeza que eu tenho, sempre tive. Felicidades. Temos em linha um telespectador de Viena da Áustria que nos está a ver em direto também através da RTP Internacional. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, eu primeiro sinto-me na obrigação de agradecer primeiro o seu programa, com que nos apresentei todas as semanas, porque realmente é um programa de classe superior, não é? Muito obrigada. Eu cheguei há pouco tempo de Hamburgo, estou um pouco cansado, mas mesmo assim não quis deixar de fazer duas perguntas que para mim são importantes. Eu considero-me um privilegiado, porque sinto que tenho duas vidas, não é? Eu sonho muito, tenho um sonho muito participativo e tenho sempre as melhores ideias enquanto sonho, não é? Embora dia sim dia não tenha pesadelos. Eu queria perguntar a algum dos seus convidados, não sei quem precisamente, não é? Sim, perguntar? Que eu, portanto, quando estou a tentar adormecer, por vezes toco ao telefone, não é? Sim. E estou naquela fase em que já estou quase a adormecer. E sinto-me extremamente adoentado, não sei, sinto-me perturbado e fico por vezes muito mal disposto mesmo, não é? E depois, não sei, vejo-me aflito com isso, não é? A segunda pergunta. Desculpe, posso dar-lhe um conselho comezinho, não é? Não sou psicanalista nem nada, não é? Porquê é que não desliga o telefone antes de adormecer? Ou há alguma razão que o faça ter o telefone ligado, ou enfim, razões de saúde de alguém familiar ou qualquer coisa? Não, por vezes é por razões profissionais, não é? Pois, mas é aquela fase, pá, aí tipo, depois de ter adormecido ao fim de 10 minutos, não é? Portanto, perturba-me imenso e fico extremamente mal disposto, não é? Assim, durante 15, 20 minutos, não é? Não sei a que é que isso é devido e qual é a forma de prever isso. E qual é a outra questão? Para além de desligar o telefone, obviamente, não é? E a outra questão é que eu sinto-me a sair do corpo muito, muito frequentemente, não é? Em sonhos? Não, naquela fase em que estou a acordar, não é? Estou a acordar e o corpo, a minha mente, portanto, o espírito já não está no corpo, não é? E eu tenho precisamente a consciência disso. E portanto, estou como se estivesse no teto, não é? Digamos assim, ou a circular por algures, não é?
E estou perfeitamente a ver o meu corpo na cama e depois há como que, não sei, uma sensação que tenho que voltar ao corpo e volto rapidamente para o corpo e por vezes isto demora uns certos segundos e que é às vezes aterrador essa experiência. Não é? Muito obrigada. Professor Amaral Dias, quer responder a estas duas questões? Bom, penso que talvez mais interessante seja responder à segunda, mais até de um ponto de vista mais amplo, porque isso faz parte dos estados hipnoidais, onde se realizam muito frequentemente, ou hipnagógicos, peço perdão, onde se realizam frequentemente atividades de despersonalização ou desrealização. Eu rapidamente explico, a despersonalização tem a ver com a imagem do corpo, em que há uma alteração da relação com o corpo. A desrealização é uma alteração da relação entre o corpo e o espaço, são sendo as coisas muito próximas ou muito distantes, e essas situações acontecem em estados de transição, por exemplo, entre a vigília e o sono, mais frequentemente que durante o tempo em que estamos acordados. Mas, muito frequentemente, há atividade de despersonalização durante o dia, embora aí seja mais complexo e mais provavelmente psicopatológico, ou seja, corresponde a uma dificuldade já estrutural da pessoa. Agora, é muito frequente a pessoa ter alterações da imagem corporal, do género de muitos dos nossos espectadores devem ter tido a cabeça muito grande ou o corpo muito pequenino, uma parte do corpo que parece muito alterada em relação ao resto do corpo. Isso corresponde a uma atividade em que a nossa relação com a imagem do corpo está de facto alterada por este período de transição. Por exemplo, nas situações de gripe, doença, são muito mais frequentes este tipo de coisas porque o eu psicológico tem menor condição de organizar a atividade corporal e corporal. Portanto, não é um grande problema isso. Embora a pessoa possa sentir-se angustiada, tem que ter a consciência que é uma constatação mais ou menos normal, Exatamente. um sentimento relativamente frequente. Doutora Teresa Paiva, quanto à outra questão, é normal uma pessoa sentir-se irritada quando o telefone a acorda 10 ou 15 minutos depois de adormecer, não é? Posso fazer duas perguntas a este senhor, ele está-me a ouvir. Eu não sei se ele ainda está em linha, não, acho que não. Não sei se podem pôr outra vez o nosso telespectador de Viena da Áustria em linha. Se puderem, eu agradeço, mas eu estou a ver que já temos outro telefonema em linha. As questões seriam? As questões seriam saber se ele alguma vez, a rir ou por um acontecimento agradável, teve uma falta de forças. Uma falta de forças? De forças e uma queda ou de parte do corpo ou dos joelhos enfraquecidos, ou, portanto, num momento agradável, e se tem sonolência durante o dia. Portanto, eu gostaria de lhe perguntar isso, porque isso configura alguns diagnósticos que se adaptam muito a estas descrições que ele faz, que são de patologias do sono específicas. Mas o acordar, o sentir-se mal disposto quando está a acordar, nós podemos, quando está a adormecer e é interrompido, nós podemos entender o sono como uma viagem. E essa viagem é feita com um destino. E se de facto esse destino é interrompido, o organismo que está preparado para aquilo sente-se efetivamente mal. Contrariado. Contrariado. E a capacidade de readormecer é claramente perturbada. Portanto, se a pessoa adormeceu primeiro e depois tem que readormecer a seguir, o aumento da latência, se essa viagem foi, digamos, interrompida, principalmente o primeiro bocado é talvez o bocado mais importante. Doutora, eu vou pedir para ser breve porque o nosso telespectador, Carlos Melo, está novamente em linha de Viena da Áustria. Ouviu as perguntas que a doutora Teresa Paiva lhe queria pôr? Eu confesso que não ouvi muito bem porque, entretanto, levantei-me e fui buscar um pacote de cigarros. É um fumador compulsivo. Uma delas era se, em algum momento, em particular, um momento de felicidade, penso eu... Quando contar uma anedota ou qualquer coisa, alguma vez teve uma queda súbita, as pernas fraquejarem ou deixar cair as coisas ao chão? E tem sonolência durante o dia? E se tem sonolência durante o dia tenho bastante. E adormece sem querer? Adormecer sem querer? Sim, tem muita sonolência durante o dia. Tenho sonolência durante o dia, sim, mas adormecer sem querer não sei se... Se calhar vai tomando muitos cafés para não adormecer, não? Não, por acaso não bebo café. E nunca lhe aconteceu, por exemplo, estar assim a ouvir uma anedota e fraquejar? Ouvir uma anedota e fraquejar, não. Isso é falta de força. Eu confesso também não sou muito adepto de anedotas, mas enfim. Isso revelaria o quê, doutora Teresa Paiva? Não, é a possibilidade de ser uma entidade clínica que se chama narcolepsia. Eu peço desculpa, foi-me diagnosticado uma vez ter ser maníaco-depressivo. Não sei se refere a isso. Eu acho que somos todos um bocadinho, não é? Mais ou menos. Bom, não sei, eu sou...
Há algumas doenças do sono que dão exatamente nestas frases de transição alucinações hipnagógicas aterradoras, que chegam a ser, por exemplo, as pessoas sentirem objetos a mexerem no corpo ou sentirem ladrões na casa, etc. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de contar isso, com medo que pensem que têm uma doença psiquiátrica, e têm muita sonolência durante o dia. E estas pessoas. E isso é uma doença que se chama narcolepsia, que não é uma doença assim tão rara assim, e as pessoas sofrem muito com essa doença e, portanto, deve ser diagnosticada e tratada porque há tratamento, percebe? Fácil. Está a consulta feita. Sou Dona Maria Fátima Cardoso, de Vila Nova. Vila Nova está interrompida a meio. O meu telepronto diz Vila Nova e não sei o resto. Vila Nova de Gaia. De Gaia, podia ser Cerveira, podia ser Gaia. Não, Vila Nova de Gaia. Já lá as partidas que me pregam. Tem alguma pergunta, se faz favor? Sim. Boa noite, Maria Elisa. Boa noite a todos. Boa noite. A minha questão é a seguinte. Até que ponto é possível, eu digo que é porque comigo passa-se isso, a pessoa que sonha gerir o próprio sonho? Mas eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Mas era um pouco o que o Dr. Teixeira da Mota dizia há pouco? Como? Era um pouco o que o Dr. João Teixeira da Mota... Não sei se é bem. É outra coisa. Não sei se é bem. Não. Bom, eu sou uma pessoa que, desde que me conheço, sempre tive necessidade, ou muito pouca necessidade de dormir. Portanto, preciso de muito poucas horas de sono para ficar bem, para estar bem. Não preciso dormir muito e se dormir 3, no máximo 4 horas por noite, não sinto que as minhas faculdades fiquem afetadas em alguma coisa por isso. Por outro lado, gosto muito de viver de noite, gosto muito de escrever de noite, gosto muito de sonhar acordada de noite e, como digo, tive sempre muito pouca necessidade de dormir propriamente dito, por exemplo, 8 horas, acho que para mim isso é demais, não consigo dormir 8 horas por noite sequer, nem me sinto mal por isso. Por outro lado, eu sei que se diz que toda a gente sonha, o que acontece é que não nos lembramos dos sonhos. Bom, eu de facto, até há bem pouco tempo atrás, não me lembro de algum dia me ter lembrado de qualquer tipo de imagem, de qualquer tipo de sonho. É como se realmente eu nunca tivesse sonhado na verdadeira acessão da palavra. Há mais ou menos uns 8 meses, 9 meses para cá, aconteceu-me o seguinte. Eu estava a dormir e não sonhei, portanto, isto é, não vi não há imagem, sinto um zumbido nos ouvidos enorme e sinto uma sensação no corpo como se o meu corpo fosse um saco plástico que se estivesse a encher de ar. E esse ar tem que sair. E então eu sinto uma pressão enorme nas têmporas e aflijo-me e penso, eu tenho que me libertar desta pressão, então possivelmente penso que esbracejo, que devo dar um grito e acordo. As primeiras vezes, isto acontece com uma certa frequência, as primeiras vezes há um certo descontrole da minha parte e fico assim um pouco realmente perturbada. Entretanto, uma das vezes que acontece, aquilo está a acontecer é como se a minha mente se dividisse em duas partes, isto é, há uma parte da minha mente que está acordada e que diz, ou que pensa, lá me está a acontecer isto outra vez, eu vou controlar a situação, eu vou deixar andar, eu não vou reagir, eu vou ver até onde é que isto me leva, vou-me deixar levar e entro um pouco nessa decisão de ver, não reagir, não esbracejar, não gritar, ver até onde é que aquilo me leva, mas tenho a sensação que vou sair de mim e, portanto, tenho medo, recuo, esbracejo e liberto-me desse tipo de força. Isto repete realmente com muita frequência e tenho que confessar que quando isto acontece, às vezes mais do que uma vez por noite e sempre no princípio do sono, eu no dia seguinte acordo realmente cansada, psicologicamente cansada. E às vezes desculpe, está um bocadinho longo o seu telefonema. Quer concretizar a sua questão? Sim. A questão é esta. Depois dessa situação, pela primeira vez, eu tive um sonho normal que as pessoas costumam ter. E, portanto, vejo uma grande quantidade de água-mar à minha frente, eu estou na beira-mar, e tenho medo, entro em pânico, acho que o mar, portanto, vai crescer e que me vou afogar, não é? Mas quando eu penso isto, e quando eu sinto isto, eu penso, lá está, portanto, a minha mente a pensar, não me vou afogar porque eu vou controlar isto. E o mar não vai avançar porque isto é um sonho e só avança se eu quiser. E, portanto, eu não vou deixar e o mar não avança. E, de facto, é como se... quando aquelas imagens em câmara ficam paradas, o mar, portanto, fica estático e eu penso, eu agora vou acordar que eu não quero que o mar avance e eu acordo. Portanto, a minha questão é esta. Aliás, portanto, são duas. Até que ponto é que isto é sonho e não é sonho? Portanto, a parte em que eu controlo se é consciente, se não é consciente, eu acho que é. E também, já agora,
A que tipo de especialista eu me devo dirigir para me ajudar um pouco a resolver esta situação que se torna às vezes um bocado perturbadora? Porque só se tem passado ultimamente, como referi, se é um médico, se é um psiquiatra, se é um psicólogo, portanto, eu não sei se são um bocado, desse aspecto, estou um pouco baralhada, não é? E, portanto, é essencialmente estas duas questões que eu queria pôr. Muito obrigado. Não sei quem quer responder a estas questões. Eu diria, como dizia há pouco o professor Pinto Amaral, a literatura tem essa coisa fantástica que, além de mais, nós conseguimos quase sempre identificar-nos com aquilo que sentimos, com uma vivência que já tivemos. Olha, lembro-lhe um poema do Fernando Pessoa, com que talvez possa identificar, e que é, não sei se é sonho, se realidade, se uma mistura de sonho e vida, aquela terra de suavidade que na ilha extrema do sul se olvida. É a que ansiamos, ali a vida é jovem e o amor sorri. Há quase sempre um poema que responde a todas as nossas perguntas. Esta mistura do sonho e da realidade é possível responder, para além do poeta, é possível responder com precisão, doutora Teresa Paiva, se esta telespectadora está a sonhar ou se está acordada quando pensa que está a gerir o seu próprio sonho? Esse sonho que ela geriu chama-se um sonhar lúcido. E há dois tipos de sonhar lúcido. Uma portanto, é um sonhar muito divertido porque a pessoa controla os acontecimentos exatamente como ela descreve e está descrito. Há muitas pessoas que têm o sonhar lúcido e o sonhar lúcido em si não é patológico, é um sonhar normal. E para quem o tem é agradável, porque há sempre um replay da história. Portanto, a gente pode sempre começar do princípio. Agora vamos, em vez de ir para ali, vamos para ali e agora, em vez de acabar assim, vai acabar assado. É um pouco como aquela cena das telenovelas. Portanto, esse está perfeitamente descrito, chama-se um sonhar lúcido e não é patológico. O que me pareceu estranho na história dela é o acordar com aquilo que me pareceram ser cefaleias noturnas. Portanto, e acabar em grito, aquela pressão nas têmporas. Exato. Eu penso que deveria, de facto, consultar um médico por isso. Ela perguntou que especialista? Que especialidade de neurologia, claramente, porque o acordar com cefaleias noturnas é uma coisa em si que exige exclusão de qualquer coisa, nem que seja tensão alta ou outra coisa qualquer. Mas, por outro lado, ela tem outras coisas que parecem, porque aquilo acontece no sono lento, portanto, no princípio da noite, quase configura um pouquinho um terror noturno, portanto, teria que se fazer uma história mais completa para estudar, mas uma cefaleia noturna exige o recurso ao neurologista. Existe um recurso ao neurologista. Muito obrigada. Sra. Dona Sónia Duarte de Sintra, muito boa noite. Qual é a sua pergunta? Sra. Maria Elisa, olha, parabéns por seus ótimos programas. Muito obrigada. Dizer sempre mesmo, são sempre maravilhosos e eu não perco um. Eu queria pôr duas questões pequeninas. É o seguinte, eu tenho quase, não digo todas as noites, mas bastantes, em que sonho com cobras, que é até o nome da aflição a falar, porque me incomoda muito, são sonhos terríveis, fico angustiada, são sonhos aterradores, porque este bicho incomoda-me de uma maneira, nem tem explicação. E além disso, não são só os sonhos, como durante o dia esse bichinho me incomoda muito, só falar nele. Além disso, quero explicar também que tenho uma vida muito angustiada, muito triste e vivo sozinha. Talvez isto tenha algum interesse para os senhores que estão aí presentes. Isso é a principal coisa. Queria ver se havia uma explicação qualquer. Já fiz psicoterapia durante 3 anos também. E queria fazer-te uma pergunta completamente diferente. É que a minha mãe, o meu pai morreu já há 9 anos e ela sonha todas as noites com o meu pai, uma coisa que a incomoda muito e a mim também. Eu gostaria de ver se era possível darem-me uma resposta a estas duas questões, que eu agradecia imenso. Muito obrigada. Muito obrigada também. Sr. Carlos Amaral Dias. Eu agradeço. Muito obrigada. Quer responder a esta questão, ao sonho recorrente com cobras, que é muito angustiante para esta telespectadora, como para muitas pessoas? Já ao ouvinte anterior tinha também sonhos de repetição, não é? Há pouco tempo, embora. Sim, mas é um sonho de repetição, não é? É uma coisa que é sabida depois de Kant, que o que é repetido é o que não está sabido, não é? Portanto, a repetição é um problema de aprendizagem, não é? Quer dizer, o sonho obedece aos mesmos mecanismos gerais da vida psíquica, não é? Qualquer coisa que não se percebe, repete-se. Não é? E repete-se para que o mesmo crie o idêntico e assim se vá aprendendo, não é? Bom, e é evidente que, por exemplo, no caso deste sonho, a paciente, pelos vistos, porque ela já sempre foi paciente de alguém, fez uma psicoterapia longa, esta senhora parece que tem um problema de orfidofobia, portanto sofre do medo das cobras, não é? E mesmo durante o dia, não é? Exato. Bom, Isso trata-se. Claro, e a cobra é um símbolo universal, que nós temos símbolos universais e símbolos que são pessoais.
singulares. Por exemplo, a cobra é um símbolo universal que tem uma significação complexa, mas para também não fazer nenhuma interpretação selvagem da senhora, portanto, evidentemente que isso tem a ver com uma ameaça, não é? Por exemplo, o Sol é um símbolo universal do masculino, a Lua é um símbolo universal do feminino. Depois há símbolos particulares. Agora, em relação ao problema da mãe da senhora, obviamente que uma coisa que se vê muito neste sonho é como os sonhos têm uma relação com a temporalidade fantástica, porque num sonho o ontem pode acontecer amanhã e o hoje pode acontecer ontem. E isso é de ordem de fantástico, porque a relação com o tempo, não é? Evidentemente que uma pessoa que sonhou com alguém que desapareceu, provavelmente há um processo de luto psíquico que não foi feito. A pessoa mantém, digamos, vivo alguém que morreu. Mas também a isso poderia aplicar aquela sugestão que dava há pouco a doutora Teresa Paiva. A pessoa sabe que vai sonhar, vamos pensar nesta senhora, sabe que vai sonhar com o marido que morreu. Pode pensar, vou sonhar, vou querer sonhar com os aspectos mais positivos do meu marido, porque toda a gente tem aspectos positivos e negativos. Isso poderá dar algum resultado? Pode, mas eu penso que também é bom a pessoa saber que o seu estado de casada não desapareceu porque uma pessoa morreu. Porque, veja, por exemplo, a Maria Elisa, que há pessoas fantásticas que pensam, por exemplo, que têm 30 anos, casaram-se, e que passaram a estar casadas naquele dia, como se não tivessem tido 30 anos solteiras. Não é? Uma pessoa, morreu alguém, uma grande parte da vida da pessoa está ligada ao estado emocional em que esteve casada. Acho que é absolutamente fantástico e até acho indecente querer que essa pessoa tenha ficado viúva nesse dia. Não, a pessoa está elaborando um estado de viuvez. E acho que tem todo o direito de o fazer, ainda que soa a forma. Mas pode provocar muito sofrimento e provavelmente é por isso que a dor da perda provoca sofrimento. A cultura contemporânea lida mal com isso. Mas a condição humana também é um ato de sofrimento e um ato de sabedoria, de crescimento com a dor. Muito obrigado. O Sr. Luís Pereira de Almada, muito boa noite. Não é o Sr. Luís Pereira de Almada, eu acho que a chamada caiu, mas tenho aqui vários e-mails com perguntas concretas também para os meus convidados. Concretamente, perguntam-nos o seguinte: Duarte Santos, um ser humano que tenha nascido surdo, mudo e invisual, como infelizmente acontece, tem sonhos ou não? Professora Teresa Paiva. Tem. Quer dizer, obviamente que tem sonhos. As experiências em laboratório demonstram que têm, que há atividade psíquica durante o sono? Pois, em cegos e em surdos mudos existem experiências. Nós próprios estamos neste momento a fazer, o Dr. Helder Bertl, um estudo em cegos. Portanto, os cegos têm sonhos que são razoavelmente parecidos com os nossos e os surdos mudos parece que sonham com as mãos, visto que não têm produção auditiva. Assim, tanto... Quer dizer, só há descrito um caso no mundo de uma pessoa que aparentemente tinha muito pouco REM, sono paradoxal ou sono onírico, e não sonhava, que é uma pessoa israelita. Mas não há, enfim, outras descrições sobre isso. Portanto, a pessoa, desde que tenha cérebro... Pode sonhar, claro. Temos agora, então, o Sr. Luís Pereira de Almada em linha. Muito boa noite. Boa noite, minha senhora. Boa noite. Quer colocar alguma questão? É o seguinte, quer dizer, sou uma pessoa que durmo muito mal e... Tem insónias? Tenho insónias, quer dizer, eu durmo 2 horas, no máximo 3 horas por noite. Mas, quer dizer, nesse espaço de 15, 20 minutos acordo, mas estou sempre a sonhar. Gostaria de saber uma coisa, se isso é prejudicial à saúde e o que é que devo fazer para evitar digamos assim, estes sonhos que eu tenho consecutivamente, nem que seja só 5 minutos ou 10 minutos ou uma coisa assim parecida de dormir, estou sempre a sonhar, é uma coisa impossível. E sonhos completamente bizarros, coisas inconcebíveis. Portanto, queria evitar porque são sonhos que lhe provocam sofrimento. Exatamente. E quando diz que dorme mal, há pouco ouvimos uma outra senhora dizer que dormia poucas horas, mas que não tinha necessidade de mais. Assim, manifestamente, as 2 ou 3 horas que dorme não lhe chegam. Não chegam, é o suficiente. Foi toda a vida assim. Embora... Gostava de dormir mais. Sentia um bocadinho de dormir mais. Que precisava dormir mais para descansar. Exatamente. Muito obrigado. Sim. Muito obrigada, doutora Teresa Paiva. Uma pessoa que só dorme 2 ou 3 horas e que durante esse tempo ainda se sente incomodado por sonhos, por sobressaltos, percebeu-se que não eram coisas agradáveis, o que é que pode fazer? Eu tenho, primeiro, é preciso fazer uma história da insónia e um diagnóstico da insónia, porque a insónia é um sintoma e pode ter muitos diagnósticos associados. Eu tenho uma completa dificuldade em fazer a história assim. O que eu posso dizer é assim as coisas básicas.
Primeiro, se toma muitos remédios, porque há muitos remédios que ativam os sonhos. E é preciso ter... Remédios para dormir. Remédios para dormir que aumentam a produção de sonhos. E é preciso, se calhar, falo com certeza se tem uma insónia há tantos anos. A outra coisa é, por exemplo, saber se adormece muito rapidamente e depois acorda muitas vezes, ou se leva muito tempo para adormecer, mexe muitas pernas, etc. E que idade tem, se ressona. Portanto, se tem estes sintomas assim, deveria ser visto, de facto, por especialistas que o vissem, porque pode ser ajudado positivamente a ultrapassar, digamos, a sua fase. Agora, fazer-lhe um diagnóstico assim é impossível. A história leva 1 hora a ser colhida. Portanto, é impossível Portanto, fazer... o mais indicado, e mais do que estarmos a voltar ao telespectador pelo telefone, julgo eu, é aconselhá-lo a ir à consulta do sono, por exemplo, do Hospital de Santa Maria. Julgo pelo facto de viver em Almada, isso não será burocraticamente impossível, não é? Espera-se pelo menos que não seja. Chegaram-nos também alguns e-mails com questões curiosas. Por exemplo, depois de estudar matemática, diz-nos, penso que um jovem, João Guerreiro, e ser confrontado com exercícios que não consigo compreender após inúmeras tentativas para o fazer, deito-me a pensar. Na fase que precede o acordar, sinto uma forte atividade ao nível do raciocínio. Não são raros os casos em que acordo com uma solução para os tais problemas de matemática. Professor Carlos Amaral Dias? Isso é... O Poincaré dizia exatamente, e justamente ele até dizia que isso era fundamental. Portanto, a solução para um problema no sonho é muito frequente e não me parece nada de novo. Não é? Muitíssimas vezes os meus pacientes encontram soluções para os problemas nos sonhos. Não, este telespectador até se sente muito contente com isto. Aqui está o professor Mário Ruivo, mais um aspecto em que é prejudicado, não é? Porque nem sequer pode encontrar estas soluções. Não, eu encontro, simplesmente são feitas com descrição, no sentido que eu não tenho a percepção desse processo, mas o resultado deixa-me satisfeito. Eu até fico feliz da vida, porque não sou perturbado durante esse período. Não sei se tenho outras atividades paralelas, mas pelo menos elas não me perturbam rigorosamente nada. Só uma coisa que acho que é pertinente e se Pedro. relaciona diretamente com este caso. É que, de facto, inclusive no que diz respeito à memória e dos estudos de psicologia sobre a memória, penso que a influência do sono sobre a memória, portanto, dormir sobre os assuntos, como se costuma dizer, portanto, quase que proporciona que a memória melhor se acomode, não é? Utilizando uma linguagem um bocado mais grosseira. Portanto, o sono tem uma influência positiva na memória, não é? O sono paradoxal tem uma influência positiva na memória a curto prazo, certamente. Exatamente. E nós, aparentemente, na primeira metade da noite lembramos as coisas do cotidiano e na segunda metade da noite lembramos as coisas da infância. Portanto, o sono paradoxal, portanto, o sono gasoso, como eu lhe chamei, tem um efeito sobre a consolidação da memória e isso foi provado em estudos de PET, por exemplo, feito o PET scan, foi provado e há uma zona especial do cérebro que é ativada e que está relacionada com isso. Lembrava ao professor Mário Ruivo aquela frase muito tradicional que é a noite é boa conselheira, não é? Exato, era o que eu estava aqui a fazer, um comentário é a lateral. sabedoria popular que dormir sobre o travesseiro e o travesseiro há de resolver o assunto, é um pouco isso. Eu acho que a Elisa perguntou-me se na minha infância tinha tido sonhos. Eu lembro-me que os sonhos mais importantes da minha vida, quando era mais nova, e hoje ainda, resolvem-se sempre na cama. Eu, quando estou deitada, realmente consigo ter uma tranquilidade e uma capacidade de pensar melhor as coisas e eu sonhar acordada, já não me refiro aos sonhos e aos pesadelos, a dormir. É naquele estado em que a pessoa está num grande repouso, quase que no centro do corpo, e de facto as ideias e os pensamentos e os desejos são tão intensos que parece que se ganha força para fazer. E eu, quando era criança, geralmente comecei a sonhar muito cedo em querer ser pintora. Mas não sabia como é que havia de ser, só que sonhava. E é bom sonhar, é importante. Muito obrigada a todos. Antes de os deixar com uma homenagem, penso que para todos importante, ao poeta António Gedeão, através da voz do Manuel Freire, que há 2 anos esteve aqui neste mesmo programa cantando a Pedra Filosofal. Queria lembrar que o sonho, de que aqui falámos, nos seus vários aspectos, também pode ser uma atividade puramente comercial. Este livro, chamado Dreaming of Diana,
é, por exemplo, uma operação puramente comercial, recolha de sonhos de várias pessoas que tiveram sonhos premonitórios, pensando na morte da princesa Diana, como aqui já foi falado esta noite, em sonhos premonitórios, ou que hoje continuam a sonhar com ela, e enfim, alguém teve a ideia de coligir este livro e utilizar isto para fins editoriais. Mas vamos deixá-los com esse grande poeta que foi António Gedeão, relembrá-lo aqui nesta homenagem que todos lhe queremos prestar. Eu despeço-me até de hoje a 15 dias. Muito obrigada a todos. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álacre e sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fuste ou capital, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega e magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que a cabo da boa esperança, oiro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto-forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.